Fala galera, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast Além do Dinheiro. Eu sou o Arthur, host do podcast, tô sempre ao lado do meu grande amigo Geon. Fala, Geonzinho, beleza? Beleza, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. 6º episódio, hein? Putz, ainda vão ter mais. É um bebê ainda, mas ele ainda vai crescer e vai ser muito grande. Isso, com certeza. E como eu falei um pouco antes de começar a gravar, o que não podia faltar? Exatamente. Você que ainda não nos segue, por favor, se inscreva no canal, curta, comente, envie esse conteúdo para as pessoas que você acha que vai gostar, porque o assunto é muito legal. E estamos de volta em casa, né? O último episódio a gente gravou em São Paulo. No Grupo lá Primo. No Grupo Primo. Tava com saudade de casa aqui Tava já. com saudade, cara. Ficou bem legal aqui, a gente se sente bem, se sente em casa. Não, aqui é sensacional. E com quem a gente vai falar hoje? Cara, tem uma história incrível. inclusive, a gente tá aqui hoje por causa do nosso convidado. Pois é, isso. A gente ainda não vai revelar, mas todo esse podcast, tudo isso aqui que vocês estão vendo, o nome, a ideia, as perguntas que a gente faz sempre no final, tudo é graças ao cara que a gente chamou para falar um pouquinho com a gente hoje. Então, muito especial esse podcast. Porque as pessoas olham, pô, como que 2 consultores financeiros criaram essa ideia maluca e fizeram tudo bem estruturado. Sempre tem um porquê. Não, né? tem uma mente sempre brilhante tem alguma por trás. coisa por trás. Sempre tem algum especialista Exatamente. que fala, olha, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não vão por esse lado? Exatamente. E é o nosso convidado de hoje. Então, antes de eu anunciar o convidado, antes ou depois do tema? Acho que antes, né? Antes. Então, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o dilema dos millennials. Para quem já conhece o livro, provavelmente já matou a charada de quem é o nosso convidado. Mas para quem ainda não conhece, o nosso convidado de hoje é o Leonardo Capel. Fala, Leozinho. Tudo bem, cara? Tudo tranquilo, meus queridos. Prazer estar aqui nesse bebê que já, né? Tá, pô, 6º episódio já quase não é mais um bebê. Exato, já tá. Mas que... Exatamente. Mas que vocês materializaram e conseguiram tirar do papel, né? A gente sabe que qualquer ideia que a gente tem para transformar isso em vida real vai um esforço, né? Sim. Então... Fico muito feliz de ver que já estamos no 6º episódio, né, do podcast. E que, cara, é só o começo, né? É só o começo. E obrigado, né, oficialmente, agora ao vivo, gravando. Pô, eu que obrigado agradeço. por nos dar esse empurrãozinho. É isso aí. Cara, o Léo é um parceiro de muito tempo de vida e eu acredito que o papo vai ser muito legal porque ele é um cara justamente que sempre incentivou todas as loucuras que as pessoas vêm falar com ele, eu principalmente. Toda vez que eu falo, Léo, pô, será que vai, será que não vai? O cara, pô, só vai, cara, faz, depois você vê. É o famoso, o que é o pior que pode acontecer? Exato, o Léo é esse cara, o Léo é o cara que sempre incentivou e esse projeto é mais um incentivo dele. É isso aí. Galera, para quem não conhece, o Léo é autor do best-seller O Dilema dos Millennials, que é o nome do nosso tema de hoje. É fundador da Thank You Marketing, uma agência focada em propósito. É professor, maratonista, palestrante, mentor e influencer, com alcance de mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais. Ele é formado em administração pela UFPR e possui uma especialização em business na Universidade de Stanford. Foi eleito empreendedor social do ano pela International Youth Foundation, perdão o meu inglês, Brasil em 2016 e Global em 2018. Então é um cara que tem bastante conteúdo para falar para a gente sobre marketing. E esse é o Léo. Faltou alguma coisa, Léo, nessa apresentação? Cara, aí é um bom resumo, principalmente dos selinhos que eu fui acumulando e conquistando na vida, né? Acho que é um pouco do que a gente pode falar aqui hoje, né? Que é um pouco do que eu trago, inclusive, no livro, né? Que a nossa geração, né? A gente quer conquistar muitas coisas na carreira, mas não a todo custo. Ao contrário, né, de gerações anteriores, assim, a gente hoje tenta buscar um pouco mais de equilíbrio. E a geração que está por vir, né, a geração Z, é totalmente já diferente, inclusive, disso. Né? Eles buscam até mais qualidade de vida do que esse equilíbrio. E para a nossa geração, falando aqui de quem tem uns 26, 27 anos, ali uns 37, 40 anos, uma pergunta que eu sempre trago e trago no livro, e vou trazer essa reflexão no meu próximo livro, que vai ser lançado no ano que vem, é: quem é você além do teu crachá? Então, muitas das coisas que você trouxe aqui para, né, descrevendo quem é o Léo, é o crachá. Né? Então, assim, são selinhos que eu fui conquistando ao longo da minha vida. Né? Então, não necessariamente o que você acabou de falar é o que eu sou. E sim, foi coisas que eu conquistei ou que eu estou. O que eu quero dizer com isso? Né? Hoje, o Léo é criativo. Quem é o Léo? Né? O Léo é criativo, o Léo é empático, o Léo é uma pessoa que se comunica muito bem. Mas hoje o Léo está empreendendo, ele está blogueiro, ele está influencer. Cara, daqui um ano eu posso estar consultor financeiro, eu posso estar em Hollywood, sei lá. Então, acho que
é um trabalho muito importante da gente, a gente se dissociar de quem é o nosso crachá. Porque o que acontece? Eu vejo que muita gente, quando perde esse crachá, por algum motivo na vida, a pessoa fica sem chão. Ela tem uma crise de identidade, assim, porque Perfeito. a gente se associa muito assim, eu sou administrador, eu sou engenheiro, eu sou consultor financeiro. Cara, você tá nessa cadeira, você tá nessa posição. Você é muito mais do que isso, só que você externaliza o que você é fazendo isso. Então, é um exercício assim, que realmente é difícil, a gente não se pergunta no dia a dia. E o meu livro traz, de certa forma, em um dos capítulos nessa reflexão, para a gente entender assim, como que eu consigo até me reinventar? Então, que é uma coisa que a nossa geração, né? Inclusive vocês dois se reinventaram, eu me reinventei várias vezes, né, na nossa carreira, no sentido assim, tipo, cara, eu não sou só esse engenheiro formado nisso aqui. Tipo, porque se você eu vejo isso muito em profissões técnicas, né? Então, odontologia, direito, as pessoas se apegam muito àquele diploma, àquele título, e elas não conseguem, às vezes, elas estão infelizes naquilo, e elas não conseguem fazer essa transição, porque elas se apegaram àquilo, tipo, eu sou advogado, eu sou dentista. Cara, não tá dando certo, tipo, você não é isso. Você tem várias outras habilidades, coisas que você pode extravagar, né? Tipo, colocar ali teus talentos, teu coração e tudo mais, em outras atividades. Então, você resumiu muito bem o que eu já conquistei, quais são minhas insígnias, meus selinhos, mas é coisas que eu faço, né? Tipo, que eu acredito, mas não necessariamente quem eu sou, né? Então, é o jeito que eu externalizo quem eu sou, meus talentos pro mundo. Então, é mais ou menos isso. E olha que isso é uma coisa que você foi falando e eu fiquei pensando na rede social como um todo. Que as pessoas têm muita mania de colocar fulano, ponto, profissão. É verdade. E aí você vê que vê uma mistura das coisas que é natural que o empreendedor cruze as informações. Pô, eu sou consultor financeiro, mas quem que é o Gion fora do... Larguei a caneta ali, quem que é essa pessoa? E que eu acho que as pessoas, como você disse, trouxeram pro digital esse personagem e não conseguem desvincular dele como se ele que tem que ficar aparecendo nas redes sociais. Não é tipo, por exemplo, é um dilema até meu, assim, de como que eu mostro eu na rede social, ao mesmo tempo sendo profissional e cruzando isso de maneira saudável, sem que eu só, não, o João é um consultor de sucesso, mas quem é o João na vida pessoal, entendeu? Os dois lados. De você nem passar uma impressão de que você não trabalha e nem de que você trabalha demais. A gente tem esses dois perigos, porque, como você disse, Léo, na nossa geração, a gente já olha de uma outra forma para o trabalho. Talvez quem está nos ouvindo aqui, os nossos pais, as pessoas mais velhas, Sim. Talvez não entendam, inclusive, essas coisas que a gente tenta falar e passar, mas que a gente foi criado de uma outra forma, inclusive por ver eles trabalhando tanto, né, da forma que eles trabalharam. Ele tirar o crachá é uma coisa que eu vejo a geração antes da gente sofre. Esse período de aposentadoria, eu vejo em casa, assim, é um assunto que tá começando a se desenhar, mas... E aí, pô, quem que sou eu além da minha profissão, entendeu? E você vê, cara, essa angústia da geração passada, você fala, cara, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. Cara, agora pra quem tá ouvindo conhecer um pouquinho mais do Léo também, vou fazer uma pergunta que eu acho que ninguém nunca te fez, Léo. Ou assim, se alguém te fez, talvez não foi gravado. Uma pergunta tranquila. Não, é verdade, verdade. Sorriso, cara. Não, é verdade, pô, ele vai gostar. Assim, ó, porque eu sei os gostos pessoais do Léo. Não tava brifado isso tava, antes, não hein? tava no script. Não, vai gostar. É uma pergunta pra descontrair. Léozinho, imagina que você chegou hoje em Hogwarts e você sentou naquele banquinho e a professora Minerva colocou o chapéu seletor na tua cabeça, cara. Pra qual das 4 casas você acha que você iria? Olhando pra tua personalidade, comparando com o que a gente tem no Harry Potter, pra quem não entendeu, que eu sei que é uma coisa que o Léo gosta pra caramba. Cara, é uma boa pergunta, assim, Olha lá. Cara, tipo, a gente cresce, né, torcendo pra Grifinória, né? Exato. Então, a minha primeira resposta, assim, eu acredito que seria a Grifinória, porque é onde tá os principais personagens ali. E daí até peço uma licença poética, uma desculpa pra minha esposa, né, mas eu era apaixonado, né, na Hermione, então acho que as chances de... Crush de todo adolescente. O meu crush ali, então acho que as chances talvez aumentariam de estar na mesma casa, né? Mas, cara, acho que... Próximo. Exatamente, acho que a primeira resposta seria a Grifinória pelo jeito que toda a série, o filme, né, e o enredo é construído. Então acho que seria mais ou menos isso. Cara, interessante que eu não lembrava exatamente qual casa significava cada coisa.
Mas depois, cara, leia sobre a característica da galera que é de Corvinal e Lufa-Lufa. Cara, tem muita coisa sua ali. A minha outra opção seria Corvinal, assim, então, tipo... Que eu acho que é até mais parecido do que... verdade. Eu do tava que as tentando outras lembrar duas, assim. quais eram as outras casas, Não, além o da nome- Lufa-Lufa e Cara, Sonserina. Sonserina, que Os são nomes, os nomes em português são geniais, né? O cara que traduziu, ele tinha que ganhar um prêmio. O Herbert Richards, que traduziu. A Jéssica, minha esposa, fica louca. Fala, cara, o que que é Lufa-Lufa, cara? Mas como que é em inglês? Ah, eu não lembro Eu não exatamente, lembro mas é... Cara, é Lufa-Lufa. completamente diferente. A tradução, Herbert Richards total. Mas isso, cara, até a resposta, se for ver, né? Tipo, a gente vai falar muito sobre isso aqui. O marketing, né, cara? O João não lembrava o nome das outras duas casas. Então, assim, tipo... Exato. O posicionamento... Da marca. E exatamente. Então, assim, hoje são duas casas que são fortes, né? Exato. Na mente do consumidor, que é Sonserina e Grifinória. Grifinória. As outras duas casas, tipo, quem sabe é quem é muito nerds e tal, e se enquadraria ali em alguma das duas casas. Assim, Exato. mas, tipo, a gente tem aí, quando a gente fala de Sonserina e Grifinória, né? São os polos opostos, né? Tipo, então, assim, meio que o herói ali e tudo mais, e os bandidinhos, E o assim, vilão. tipo, o vilão. Perfeito. E daí, até trazendo isso para uma analogia na rede social, né? De que a gente consegue fazer, é que a gente estava até tendo essa discussão esses tempos, tipo, atrás, eu e o Arthur, né? Tipo, no offline e tudo, que hoje, né, é uma grande dificuldade, inclusive minha, assim, tipo, uma percepção de autoconhecimento. Eu vejo que o meu perfil tem uma certa proporção no digital, né? Tem ali alguns milhares, centenas de milhares de seguidores. Só que eu vejo que falta algo para chegar num outro patamar. E esse algo que eu vejo que na rede social falta é justamente a Grifinória e a Sonserina, são os extremos. Hoje o meu perfil muitas vezes, daí dói falar isso, né? Mas eu sinto que ele é meio morno. Então, assim, ele fica meio lufa-lufa, tá ligado? Então, assim, tipo, falta um... Não necessariamente uma polêmica, Falta um assim, mas tempero. tipo, falta um sex appeal ali, tipo, que pendule para um lado ou pro outro, que faça o perfil decolar. Porque se você olhar qualquer perfil que é muito grande na rede social, eles têm esse quê a mais, de emitir uma opinião, de divergir, né? Então, assim, ele não fica no meio do caminho. Ou ele é Grifinória, ou ele é Sonserina, sabe? Então, a gente consegue ver que tem um pouco de marketing, um pouco de autoconhecimento em tudo, assim. Cara, que legal. Tem um branding por trás e marketing por Do Harry trás Potter. do Harry Potter. É verdade. Cara, Léo, agora indo pra uma pergunta séria, pra gente começar de verdade. Não cara, é sério agora? Não era. Cara, pra você ver como o cara é tão bom no que ele faz, Que ele conseguiu que ele tornar conseguiu a piada numa coisa séria. Cara, exatamente. Ele conseguiu levar pra área dele o Harry Potter. Pô, o cara é bom demais. Léo, mas conta pra gente, cara, como que você... Um pouquinho da tua história, como que você saiu do administrador da UFPR pro influencer, passando por todos esses prêmios. Explica pra gente como que você foi do ponto A pro ponto B até a agência, e aí a gente vai desenrolando sobre marketing nisso também. Não, perfeito. Cara, tipo, talvez fique um pouco longo aqui, mas basicamente, sim, eu nunca tinha pensado em empreender na minha vida. Então, minha família, assim, não tem empreendedores nem nada disso. Eu comecei a empreender com 22 anos. Como que foi essa mudança, assim, de chave, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, fiz administração, minha graduação em administração na Federal, eu lembro que eu entrei na empresa Júnior, que foi meu primeiro lugar de trabalho ali, né? Então, uma grande escola e tudo mais. É uma escola para quem, querendo ou não, tem uma posição privilegiada, né? Porque você trabalha ali todo dia de graça, então você não recebe conhecimento. Então, realmente foi um grande privilégio ali, tipo, de ter uma estrutura familiar ali para poder viver essa experiência. Eu lembro que no processo seletivo, eles perguntaram, cara, aquela perguntinha tradicional, né? Aonde você se vê em 5 anos? Tipo, que, porra, você com 18 anos, aonde você se vê? Eu falo assim, pô, com 18 anos, aonde eu me vejo daqui 5 anos? Na chopada do C7. E a gente é muito utópico nessa época, né? Então a gente fala assim, porra, me vejo milionário. Tá com porra, Porsche já, porra, 5 tipo, milhões de dólares na Exatamente. conta. É o famoso milionário antes dos 30 anos. É o sonho de todo... Inclusive, a gente vê lá esses cortes na rede social, né? Você vê os caras, tipo, que tem uns caras que vão nas universidades e falam assim, quanto que você quer ganhar depois de formar? A galera não tem a menor noção da realidade. Assim, tipo, estou me formando em tal curso e pretendo ganhar 30 mil de entrada. Claro. Cara, a gente quer ser gerente já de largada. Então, assim, eu no meu auge dos meus 18 anos, né? Falei assim, cara, tipo, eu quero... Na época, né, tinha a Kraft, nem tem mais ali, tipo, mas era na Kennedy. Tipo, aqui, quem é de Curitiba Paraná, sabe, né? ali do lado da onde é o Paraná Clube. E, porra, Kraft, né, dona dos principais chocolates do mundo e tal, que daí virou Mondelez, mas na época ainda era Kraft, já tô me entregando a minha idade aqui, mas... eu falei assim, cara, eu quero trabalhar na Kraft, multinacional, perto de casa, né, qualidade de vida, fiquei pensando perto e tal. E foi isso que eu falei. E daí, durante os 4 anos de faculdade, tipo, por eu ter participado... Eu brinco que na faculdade eu participei de tudo que não dava dinheiro. Me meti em tudo. Então, eu organizei um TED Talk, né, dos 100 anos da Federal,
fui de outras organizações estudantis, da ISEC, da JR, fiz um monte de coisa. E eu acho que realmente a faculdade é o período para isso, assim, tipo, você testar muita coisa, assim. Eu acho que é uma boa oportunidade de errar e, cara, ninguém tá nem aí, porque, tipo, você ainda é estagiário, você tá no começo e tal, então vale a pena você testar. Será que eu gosto de finanças? Será que eu gosto de marketing? Será que eu gosto de recursos humanos? E durante a faculdade, por ter participado dessas várias experiências, eu fui tendo cada vez mais contato com o empreendedorismo. Então, também tive a sorte no meu curso, e dentro dessa empresa júnior que eu trabalhei, ter passado grandes pessoas que hoje estão na ponta aqui de grandes startups, empresas aqui no Curitiba e no Brasil. Então, o fundador da Olist, do Pipefy, todos esses caras tipo, passaram, né, pelos mesmos lugares que eu passei. Então, comecei aquela sementinha ali, né? Tipo, porra, preciso entender de empreendedorismo e tal. Mas a virada de chave foi no final da faculdade, em 2013 e 2014, eu estava estagiando, para mim, numa das melhores empresas do Brasil para se trabalhar, que é o Grupo Boticário. Entrei como estagiário, fui efetivado, fui promovido, estava crescendo super bem. E, cara, eu nunca tinha pisado fora do Brasil. Nunca. Assim, tipo, para não falar nunca, acho que eu fui quando eu tinha uns 8 anos pro Paraguai, mas eu nem lembro direito, assim. Então, assim, nunca tinha pisado fora do Brasil. Eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Já tinha sido efetivado, tá andando no Boticário, falei assim, pô, minha próxima viagem. E, cara, último semestre da faculdade, bateu um desespero. Assim, tipo, eu comecei a olhar, parece que todo mundo sabe o que quer da vida. Então, assim, tipo, parecia que meu amigo sabia, pô, eu quero ser presidente de tal empresa. Eu quero jogar poker na Austrália. Mas, assim, todo mundo tinha convicção. E eu falei assim, cara, tipo, eu não faço a menor ideia do que eu quero fazer da minha vida. Eu falei, meu Deus, tipo... E daí, o que aconteceu? Eu olhei pro caminho do Grupo Boticário e falei assim, pô, baita empresa, tô crescendo, o pessoal gosta do meu trabalho. Eu gosto daqui, tudo uma área super legal de marketing e tudo mais. Mas eu olhei assim, parece meio, né, zoado, né? Mas, de volta, eu no meu auge dos meus 22 anos, assim, nunca tinha viajado pra fora, falei assim, cara, eu tenho umas férias por ano, uma férias por ano. Então, a não ser que eu venda 15 dias, tipo, no começo e 15 dias depois, é uma férias por ano que eu tenho. Daí eu fiz aquela conta, né? Eu posso viajar 50 vezes na vida. Tipo, e eu tinha muito esse desejo, assim, acho que a nossa geração tem muito essa vontade de conhecer o mundo. É um produto que foi vendido pra gente, né? De viver experiências e tal. E eu queria aquilo, sabe? Eu falei assim, cara, 50 vezes, sendo que, tipo, tem algumas que eu não vou poder, eu vou ser pai, etc. Então, assim, tipo, não é 50. E, cara, aquilo me incomodou muito, sabe? Tipo, de ter uma janela apenas... Claro, o mundo mudou muito desde 2013 e 2014 pra então, né? Home office, várias mudanças e tal. Mas aquilo me pegou muito. Cara, foi quando eu comecei assim, eu preciso mudar. De volta, eu sou muito novo. Posso testar e errar. De volta, a gente tava conversando aqui, né? Cara, se der errado, o que eu vou... Qual que é a pior da coisa? Qual que é o meu chão que eu não vou passar? Assim, cara, se der errado, a galera gosta do meu trabalho aqui. Eu posso tentar voltar pro Boticário. E de volta, eu tenho 22 anos e estou formado numa universidade federal. Então, assim, tipo, a chance de... Ficar sem emprego era baixíssima. Então, foi quando eu comecei a tentar entender para onde que eu queria ir. E daí eu comecei a conversar com todo mundo. Conversei com a minha namorada, que hoje é minha esposa, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, meus avós, meus professores que eram próximos, alguns amigos. E, cara, a verdade é que todo mundo me mostrou, falou assim, cara, você tinha que fazer tal coisa, tal coisa. Ninguém falou a mesma coisa. Meu pai falava, não, você tem que ficar no Boticário, baita empresa, tananã. Minha namorada falou assim, você tem que ficar aqui, né, óbvio, tananã. O meu amigo, né, tipo o Tuca, o Arthur, falou assim, cara... vai pra Las Vegas, tipo, sabe? Tipo, cada um falou alguma coisa. A verdade eu é que... era solteiro, pessoal. Fiquei registrado, tá? Importante. Hoje eu não falaria isso pra ele. O grande ponto é que cada um falou o que acredita da sua verdade, né? Minha professora falou, faça mestrado. Então, todo mundo ajudou, mas ninguém ajudou, porque é uma decisão minha. O que eu fiz na época? Eu falei assim, cara, eu quero ir pra fora. Então, eu apliquei para algumas universidades e fui selecionado, né, para estudar, né, em Stanford. Então, fiz uma especialização ali de curta duração, né? Aqueles cursos executivos que eles têm. E foi a primeira vez que eu pisei, assim, tirando o Paraguai, né? Fora do Brasil, foi em São Francisco. E eu pisei em São Francisco como um pinto no lixo, assim. Tipo, cara, deslumbrado, cheguei lá, acho que era 4 de janeiro de 2015. E, cara, tipo, fiquei 7 dias ali, né? Conhecendo e tudo, antes de começar as aulas. E deslumbrado, assim, tipo, tudo, assim, tipo, eu entrava numa farmácia e falava, nossa, farmácia, sabe? Tipo, então, assim... Quanta coisa! Exatamente. E, cara, um fato curioso, né, a gente vai falar um pouco de dinheiro aqui também, é que, cara, na época o dólar tava, tipo, no auge, assim, tipo, super caro. E era, tipo, 2,73. Tô quebrado. Então, lá. só que, tipo, na época eu falei assim, meu Deus, bem na minha vez, tá 2,73. Tipo, nunca tinha atingido esse patamar, tá ligado? Tanto que a minha namorada, que hoje é minha esposa, né, que foi me visitar depois, no final da viagem, ela foi me visitar, tava 3,13. Ela tava, tipo, meu Deus, desesperada, assim, tipo, a gente é... Pobre é uma desgraça, né? Vai viajar, tipo, e sobe bem na minha vez. Exatamente. Pô. Daí hoje a gente olha 3,13 e olha pra trás, né? Saudades. Tipo, podia ter comprado
comprado mais coisa na Gap. Exatamente. Mais moletom da Gap naquela E daí época. foi isso que aconteceu, assim, eu estudei lá, né, morei ali em torno de 5 meses, mais ou menos, ali no Vale do Silício, ali, né, eu morei em Palo Alto mesmo, então eu ia pra universidade, né, a pé, e quem não sabe ali, o Vale do Silício, ele é, cara, é o berço da tecnologia, do empreendedorismo ali, né, então as principais empresas, a gente vê aquele filme lá do The Facebook, né, com o Mark Zuckerberg, é tudo lá. tudo lá. E, cara, tipo, a verdade é que eu cheguei em Stanford, nunca, tipo, né, tendo pisado fora do Brasil, nada disso, e numa posição com medo. Então, assim, eu fiquei assim, cara, tipo, eu me colocando, tipo, a síndrome do vira-lata, né? Tipo, o brasileiro tem muito disso, Sim. assim, cara, eu sou abaixo do que quem tá aqui. Mas, cara, se eu tô lá, é porque eu fui escolhido por algum motivo, sabe? Tipo, então, a gente tem que parar de, né, se colocar abaixo disso. Eu comecei a viver várias experiências, demorei para me, né, começar a me soltar, vivi várias experiências que o empreendedorismo era muito forte. Eu nunca esqueço que, tipo, na primeira ou na segunda semana de aula, tava tendo, tipo, feira de estágio, digamos assim. E, cara, na feira de estágio tinha, tipo, quiosquezinhos, assim, do Google, do Facebook, do Twitter, que hoje não é mais Twitter. Tinha vários estandes. E eu fui passando lá, né, tipo, interessado em tudo mais. Os caras não conseguiam contratar. Os caras não conseguiam. Por quê? Porque Stanford é um bando de nerds gêniozinho. E, cara, ninguém queria trabalhar no Google. Todo mundo queria fundar a próxima startup bilionária e tudo mais. Então aquilo me mexeu muito. E daí comecei a ter... Que foi o que aconteceu, né? A gente teve um boom de criação de várias startups ao longo desse tempo. Lá ainda é um berço, né? Mas tipo... é que foi uma combinação de várias coisas, né? Teve o ciclo de juros baixos, teve várias coisas que incentivavam a pessoa a abrir uma empresa que não fazia nada e vender por muito. Então foi uma mistura de tudo, né? E o dinheiro a rodo, né? Quem tinha uma ideia era simplesmente montar uma apresentação em PowerPoint bonita, apresentar para alguém e sair com alguns milhões de dólares para investir numa ideia maluca, montar um escritório com uma mesa de ping-pong, uma máquina de doce. E não produzir nada. E não produzir nada, não entregar resultado, não dar lucro e nada. Era essa época. Foi bem essa época. A verdade é que, assim, lá eles têm todo um ecossistema que é... A gente tenta até copiar aqui no Brasil, já tentou isso de uma forma muito forte, né? Então, Floripa tentou virar um Vale do Silício, BH ali tentou virar um Vale do Silício. Tinham nomes bem criativos, inclusive. Exatamente. Eu não então, sei se era de Floripa ou de todo BH, mundo tentou, assim, no Brasil, né? De certa forma, fazer um copy-paste, né? Tipo, disso. E a verdade é que não tem muito como você forjar isso necessariamente, porque é uma soma de vários fatores, assim. Tipo, então, a universidade, que é uma das, assim, tipo, top 10 universidades do mundo, o clima assim, o clima mesmo de ser calor e tudo mais, então atrai os polos, as principais empresas, então é muito dinheiro circulando, muita gente querendo morar lá e tudo mais, então realmente São Francisco ali, tipo, tem 800 mil pessoas, tipo, Curitiba é 3 vezes maior, se você for ver, só que sim, são 800 mil pessoas, tipo, vai alugar um apartamento ali, pra você ver quanto que custa um apartamento, sabe, tipo, então assim... E eu fiquei naquele ambiente, assim. Eu fiquei numa casa que, tipo, era de 16 pessoas. Então, tipo, cada quarto tinha 2 beliches, né? 4 lugares. Perto da faculdade. E, inclusive, na casa que eu fiquei, cara, tipo, era uma casa... Eles chamavam de hacker house. Cara, era tipo uma pensão, mas, né? De volta, o marketing, né? Os caras colocaram um branding na casa. Você pagar mais caro. Exatamente. Eu aluguei no Airbnb por uma semana. A Viri, né, minha esposa, tipo, tava louca, tipo, você não sabe onde você vai ficar depois, tipo, todo esse tempo. Meu pai também. Paguei uma semana porque eu não sabia como era a casa, né? E, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque na casa a galera passava toda semana gente do mundo inteiro. Porque a galera ia lá, tipo, eu lembro, tipo, tinha uma menina que, tipo, ela foi lá pra fazer entrevista da Microsoft. Tinha um cara que foi lá pra fazer a 3ª rodada de investimento. Tinha um indiano que tava vendendo empresa. Então, assim, a galera ficava na casa pra dormir mesmo. Ela é super bem localizada. E daí eu fui tendo contato com um monte de gente legal, assim. E daí tudo isso, né, vai somando. Eu vou falando, cara, tipo, empreendedorismo. Eu comecei a ter ideias, né, tipo, de empreender. E foi assim que surgiu a primeira ideia da minha primeira empresa, que foi a Mais Educação. Então, vários desses selinhos que eu ganhei de prêmios, né, então, de empreendedor social do ano em 2016 no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir para Washington em 2018 ganhar um empreendedor global e tudo mais. Foi da minha primeira empresa, que foi a Mais Educação. Que foi uma empresa que era uma empresa no setor 2,5. Então, o que é o setor 2,5? Ela está entre o setor privado, né, o segundo setor, e o terceiro setor, que é, né, organizações não governamentais. Então, o core business dela, ela dá lucro, ela foca, né, em dar resultado, só que o core business dela é fazer a diferença, né, fazer o bem. Então, a Mais Educação tinha como missão, né, dar voz, recurso e reconhecimento para os professores. Como que a gente fazia isso? A gente tinha um site que era uma vaquinha online. Não sei se vocês conhecem crowdfunding, o nome. Uma vaquinha online. Só que era uma vaquinha online para professores de escola pública. Então, o que acontecia?
era o professor de escola pública. Vou dar um exemplo. Uma professora, um exemplo real, uma professora da Rocinha, no Rio de Janeiro, ela queria levar os alunos do ensino médio dela, com 15 anos, pela primeira vez no cinema. Tipo, imagine você, com 15 anos, nunca ter ido no cinema. Nossa. Provavelmente não seja a realidade de ninguém que está escutando esse podcast Exato. aqui, sabe? Exato. Então, assim, você com 15 anos nunca ter ido no cinema. Para ela viabilizar isso, ela precisava do quê? De 100 ingressos, 100 pipocas, 100 Coca-Colas, o aluguel de ônibus. Foi basicamente isso que ela pediu. Ela cadastrou esse projeto na Mais Educação de graça. Então, e daí a gente tinha cotas para doar. Então, assim, quem doasse pelo menos R$10 ganhava 3 fotos do projeto. Quem doasse R$25 ganhava as 3 fotos e uma carta escrita à mão da professora. Quem doasse 50 ganhava as mesmas recompensas e um vídeo de um aluno. Então, tinha as cotas. A minha empresa, né, a Mais Educação, ficava com 10%. Então, vamos supor, esse projeto custou um pouco menos de R$10 mil. Então, a gente ficava, mas vamos arredondar. A gente ficava com 1.000, já tinha isso sempre transparente, tinha todo o descritivo. E o restante a gente não transferia para o professor. Então, a gente tinha um grande trabalho ali de fazer essa gestão do recurso. Então, a gente alugava o ônibus, a gente comprava pipoca, viabilizava. Então, esse é um projeto que eu gosto muito, porque a gente viabilizou esse projeto. Deu tão certo que a professora resolveu abrir um outro projeto no nosso site para fazer um jornal para os alunos escreverem como foi essa experiência, entrevistando também atores da cena local e tudo mais. Daí esse jornal foi 1.300 cópias, também teve um custo bem mais barato daí do que e tudo mais, viabilizou. E daí, cara, o mais legal é ver o impacto de tudo isso, né? Então, a gente vê no jornalzinho, né? Eu tenho até hoje o jornalzinho guardado, a gente vê história assim, eu quero ser atriz para estar naquela tela gigante e inspirar pessoas. Então, a ideia da Mais Educação, que foi minha primeira empresa, foi justamente isso, empoderar quem faz realmente a diferença na educação, é fazer a mais pela educação. Até vem o nome aí daí. Então, assim, a gente estava empoderando o professor, que é ele que está na sala de aula. É ele que pode olhar no olho, né, do Arthur e do João e falar assim, cara, eu acredito em você. Você pode ser isso aqui. Então, eu acredito que todo mundo teve em algum momento um professor que mudou sua vida. E daí veio a Mais Educação. Então, da Mais Educação, né, ela durou de 2015 a 2020. Todo mundo que empreende sabe as dificuldades. Então, entre dificuldades com sócios, dificuldades de contratar, dificuldades, né, tipo, de manter o projeto. Imagine, tipo, um projeto para a gente viabilizar R$100 mil, né, entre doações e captar projetos, ficava 10 mil pra gente. Cara, 10 mil pra gente, é muito difícil captar 100 mil e 10 mil não é nada para gerir um negócio. Então, assim, a gente teve várias dificuldades, a gente ganhou vários prêmios por conta disso e tudo mais, e daí assim que surgiu a agência. O que aconteceu? 2015 a 2017, como eu sempre trabalhei em marketing, então em grandes empresas e tudo mais, eu sempre soube o que cobrar, como trabalhar com marketing e tudo mais. Só que quando a gente abre um negócio, a gente tem que focar naquilo que a gente é bom, no core business do negócio. E foi isso que eu fiz. Eu abri a Mais Educação e eu contratei 3 agências ao longo de 2 anos, mais ou menos. E nenhuma agência nunca me atendeu do jeito que eu queria. Então, parecia que sempre eu era jogado de lado e tudo mais. Felizmente, o negócio foi tracionando, a gente ganhou prêmios, daí ganhou visibilidade. Como eu era muito novo, a gente saiu muito na mídia, então tinha muita gente aportando e, né, incentivando e tudo. Essas 3 agências nunca nos ajudaram, deram resultado. Chegou em 2017, eu resolvi internalizar o marketing. Falei assim, quer saber, a gente tem agora condição, vamos fazer nós mesmos. E começou a dar muito certo. Então, daí depois veio o prêmio global e tudo mais. O que aconteceu na metade de 2017? Uma amiga minha falou, Léo, quem que tá fazendo o marketing da Mais Educação? Eu falei, a gente mesmo. Ela falou assim, você consegue me ajudar? Eu falei, pô, preciso de dinheiro, né? Tipo, já falei um pouco quanto a gente estava ganhando. Né? Você pode chamar de freela, consultor, bico, o que quiser. Eu comecei a fazer um bico ali, um freela para ela. E, cara, começou a dar muito certo. Tanto que ela me contratou em julho. Em agosto, eu tava com 6 clientes, sozinho. E daí eu peguei a minha designer da Mais Educação e falei assim, Bru, né? Era designer na época, falei assim, eu te pago um extra e você vai me ajudando. O Instagram era outra coisa lá atrás, né, em 2017. Tipo, nem tinha Reels, não tinha nada disso. Então, assim, eu vou te pagando um extra, você vai fazendo as artes e tudo mais. O que aconteceu? Chegou no final de 2017, eu tava com um pouco mais desses 6 clientes, tava com quase 10. Eu falei assim, se esses 10 clientes renovarem, eu tenho um negócio, eu tenho um business aqui. Exato. Então, ao contrário da Mais Educação que eu planejei lá atrás, bonitinho e tudo mais, isso foi oportunidade, foi acontecendo. E chegou em dezembro de 2017, que eu tava ganhando mais do que eu ganhava na Mais Educação, tipo, né? Porque, né? Era um freela ali, era um negócio e tal, né? A margem é maior. Exatamente. Né? Então, todos quiseram renovar. Daí eu vi de abrir o CNPJ, então, daí assim que surgiu, ela surgiu por uma oportunidade. A agência existe desde então, né? Desde essa época, né? De 2017, então a gente está completando 7 anos, a gente está com 15 funcionários, né? Mais de 40 clientes, então, ao redor do Brasil inteiro. Então, a agência... E daí o foco é justamente isso. A gente trabalha com propósito, a gente trabalha com... Realmente estando junto com o dono do negócio. A gente não quer atender o Grupo Boticário, a gente não quer atender a Red Bull, a gente não quer atender ninguém desse jeito. A gente quer atender o Arthur, né? A gente quer atender uma empresária pequenininha ali, a gente quer atender um médico, a gente quer estar realmente olho no olho com quem, né, tá suando ali, ganhando dinheiro e pagando, sabe? Então, esse é o nosso foco, trabalhar com ou pequenas empresas
ou profissionais autônomos. A agência do Léo, para quem começar a acompanhar ou quem não acompanha, enfim, a partir de agora começar a olhar, cara, é exatamente o que eles fazem. Ele explicando toda a história, explicando o propósito da empresa, percebam como todas as ações de marketing e de tudo que eles fazem, ele tá lá. O Léo tá lá junto com a pessoa, conversando, explicando, mostrando, acho que juntando o que você fazia antes, que não dava dinheiro, com agora que dá dinheiro. Então, aquele Léo lá atrás, dá a mais, ele é esse cara, que é o que a gente começou falando. Você é desse jeito, então você levou isso pro teu negócio, que também a gente é até suspeito para falar, mas dinheiro é importante. Exatamente. E daí foi assim que foi acontecendo. Então, assim, hoje a agência é... E as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, várias das outras coisas que na abertura vocês foram falando, né? Influencer, escritor, tudo mais, é realmente um olhar, né? Realmente um olhar para dentro, de entender onde você consegue, né, dar voz para aquilo que você é bom, para os teus talentos, né? E que também traga o retorno, né? O retorno financeiro. Foi uma coisa que eu vi que na Mais Educação eu era muito ainda inocente, digamos assim, né? Tipo, de tentar fazer o bem, a diferença. Mas sem o pilar financeiro, as coisas não destravam, né? Inclusive, no meu livro eu trago essa metodologia, né? Que foi a metodologia que, para mim, mais me ajudou a me aproximar daquilo que eu acredito que eu gosto de fazer e tudo mais, que chama Ikigai. O que é essa metodologia? Ela basicamente é a intersecção de 4 pontos. Você tem que fazer o que você ama, né? O que você gosta mesmo de fazer, o que faz teu coração pulsar. Você tem que fazer aquilo que você é bom. Eu realmente acho que, tipo, a pessoa tem que descobrir... Esse é o primeiro pilar, na verdade. Se você descobre o que você é bom, cara, você começa a gostar naturalmente daquilo. Porque você começa a receber feedback positivo daquilo e você começa a ficar cada vez melhor e gostar. Então, o que a metodologia traz? O que você é bom, o que você ama fazer, e daí o pilar, o que você ganha dinheiro. Porque o que acontece? Muita gente é bom e ama fazer. Vou dar um exemplo, artistas. Cara, uma pessoa é muito boa músico, DJ, né, ator de teatro a ainda. pessoa ama fazer aquilo e é boa. Só que ela tem um hobby. Porque se ela não monetiza, não tem como viver disso. Então, o dinheiro é muito importante. E a gente tem um grande tabu no Brasil de falar de dinheiro, porque as pessoas, tipo... Eu lembro que lá nos Estados Unidos, né? A minha mãe mora nos Estados Unidos e meu padrasto é americano. Um dia eu tava conversando com ele, ele soltou quanto ele ganha, assim, na mesa, assim, tipo, pau, tanto. E o brasileiro tem essa dificuldade, né? A gente tem uma crença, às vezes, com o dinheiro muito travada. Então, eu acredito muito que o dinheiro, quanto mais dinheiro a gente ganha, maiores são as mesas que a gente constrói para as pessoas chegarem, sentarem com a gente e construírem em conjunto. Não são maiores os muros. Então, o terceiro pilar é o dinheiro. Então, o que eu amo, o que eu sou bom, que eu consigo ganhar dinheiro nisso. E o quarto pilar, porque tem muita gente que chega no final da carreira, a gente estava falando dos nossos pais e tal. Cara, gostava do que fazia, era bom naquilo e ganhou um bom dinheiro. Ganhou um dinheiro assim, tipo, não é o Mark Zuckerberg, mas ganhou uma grana. Só que, cara, tipo, se você não vê uma utilidade pro mundo de fazer a diferença, aqui eu não tô falando, tipo, putz, curei o câncer, nada disso. Tipo, ver um significado de extravasar isso, se chega no final da tua carreira e fala assim, tá, por que eu fiz tudo isso que eu fiz? Tipo, não vi meu filho crescer, não vi as coisas acontecerem, só porque isso. Então, essa metodologia me chamou muita atenção, e ela me chamou muita atenção por quê? Porque empreender é uma coisa muito solitária. Então, vocês veem isso no dia a dia. Sim. E eu fui uma pessoa sempre que eu tinha dificuldade de me abrir para as pessoas. Minha esposa sempre fala, tipo, você não fala. Tipo, cara, quando eu tô mal, eu fico quieto. E, assim, eu não brigo, eu fico quieto, eu guardo para mim. E uma forma que eu achei de extravasar, assim, meus sentimentos, meu pensamento, foi de 2 formas, na verdade. Uma foi correndo. Então, assim, tipo, quando eu comecei a empreender de volta, eu não tinha dinheiro. Então, cara, qual que é o esporte mais democrático, assim? Não, mas correr é tipo uma pirâmide, né? Exatamente. Fala que é de graça e de repente Você começa compra assim. um tênisinho, compra uma consultoria aqui. De repente, quando você tá vendo, você tá gastando mais na academia. Exatamente. Mas quando eu comecei... Compra um tênis de carbono. Como é que isso vai ser? Chama mais alguns amigos aí. Vem pra minha consultoria. Exato, mas quando eu comecei de fato, assim, tipo, depois que você começa a pegar gosto, você vai vendo que o buraco é mais embaixo. Mas assim, ele é um esporte democrático que realmente você precisa de um tênis de corrida. Um tênis no joelho. Exatamente, isso é importante. É importante. Sim. E a vontade. Mas, cara, você precisa um tênis de corrida mesmo, tipo, é 300, assim, tipo, um de entrada. Óbvio que daí tem os de 2.500, a gente vai, né, paparicando, exatamente. Exato. Mas assim, então assim, a forma que eu me encontrei de tirar esse peso que eu tinha dentro de mim, assim, que eu não conseguia me abrir e tudo mais, era ou correndo. Então eu corria e, cara, quando eu corria, eu sempre tentava correr com um problema na minha cabeça. E eu terminava de correr e o problema tinha, tipo, se resolvido, sabe? Tipo, a solução tinha aparecido. Foi assim que surgiu o nome da minha empresa, foi assim que surgiu várias coisas na minha vida e soluções. Então, porque eu acredito muito que o esporte te coloca nessa zona, assim, sabe? Tipo, de limpar a tua mente e tudo mais. E a outra forma que eu encontrei de, tipo, né,
tirar isso que tinha dentro de mim foi escrevendo. Depois eu descobri em terapia que isso tem até um nome que é escrita terapêutica, mas, cara, era um diáriozinho, tá ligado? Então, assim, era um diáriozinho. E o que aconteceu? Eu comecei a escrever e em bate-papo, assim, né? Eu tinha 24, 25 anos. Em bate-papo, assim, vamos supor, a gente vai num barzinho, né? Encontro da faculdade, da galera, assim. Tipo, na época eu saía muito mais, hoje em dia eu sou mais caseiro. Mas a gente vai, e daí, cara, o João chegava pra mim e falou assim, Léo, porra, tô aqui em tal empresa, mas tô infeliz, tanantana. Eu falei, cara, eu também. Mesmo problema, contexto diferente. Escrevi um texto sobre isso, deixa eu te mandar. Daí eu mandava um texto pro João. E daí, o João lia e falou assim, caralho, velho, você escreveu isso pra mim. Daí chegava o Arthur e falava, cara, tipo, eu tô com um problema disso. Eu falei, cara, eu também. Outra realidade e tal, mas mesmo problema, diferente contexto. Mandava um texto que eu escrevi, o Arthur falou, cara, também. Até um dia que, em meados de 2017 para 2018, eu resolvi pegar e escrever um caderninho, uma frase de impacto, assim, que a frase foi, se der medo, vai com medo mesmo. Esse foi o meu primeiro caderninho. E daí eu escrevi um textão. Lembrando de volta, Instagram não tinha vídeo nem nada. Então, assim, eu peguei e escrevi num caderninho, nesses moleskines, que você ganha em evento e tal, escrevi essa frase, postei segurando a mão e escrevi um textão. Cara, na época, deu, assim, pra proporção do que era o Instagram e meu perfil, tipo, deu o triplo de engajamento do que eu tinha. E daí de volta, você fala, porra, né, serotonina e tudo mais, assim, tipo, legal isso aqui, né? Quem que não gosta de ter likes e tal? Depois, assim, passou um tempo, vou fazer de volta. Comecei a postar um pouco dos meus pensamentos. E começou a crescer e viralizar. Na época, eu já usava meu Instagram como uma plataforma de dar voz para os meus negócios. Então, muito desestruturado ainda, né? Mas eu postava, tipo, Sim. tô em um evento de educação em Brasília, porque, né, eu tinha mais educação, tô em Washington num evento. Então, eu ia documentando meu bastidor, que inclusive isso é uma excelente estratégia hoje em dia, né? De mostrar o teu dia a dia, documentar. As pessoas têm essa ânsia de saber como que é a tua rotina. Por isso que a Caras vende tanta revista, por isso que a galera gosta de acompanhar microcelebridade. Porque o ser humano é curioso, né? A tua rotina só é chata pra você. Pra outra pessoa, a pessoa quer saber, né? Tipo, que hora você tá jogando tênis? Que hora você tá jogando paddle? Que hora você tá, tipo, correndo? Então, mostrar a tua rotina, eu já fazia isso lá atrás. E eu comecei a postar esses pensamentos e começou a viralizar. Então, uma coisa, né? Até voltando para Stanford, tem uma frase do Steve Jobs que ele fala isso, né? Que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Sim. Então, foi isso que foi acontecendo. Eu fui postando. Então, de uma forma despretensiosa, de uma coisa que eu mesmo, tipo, escrevia só para mim mesmo. E isso se transformou no livro. Então, né, ali entre 2018 e 2019, surgiu uma editora, falou assim, você não quer escrever, né? Eu fui começando a ter mais escala online. E daí eu comecei até a mudar o foco do que eu postava. Antes de postar só coisas aleatórias que eu sentia, daí eu comecei a testar, né? Usar a rede social para testar. Então eu postava, vou postar essa frase com esse texto e vamos ver como repercute. Tá, eu postei sobre síndrome do impostor. Pô, repercutiu super bem. Então, vou fazer um capítulo sobre síndrome do impostor. Postei sobre rótulos, que a gente já falou, né? Tipo, que você não é o que você faz. Repercutiu super bem. Postei de uma coisa que talvez vocês, né, sintam muito isso, sobre esse capítulo, para mim, é um dos melhores do livro, sobre macropaciência e microvelocidade. O que é isso? Tipo, é você... Cara, a nossa geração é muito imediatista. Então, assim, tipo, hoje em dia, se aquela bolinha do Netflix está rodando por mais de 30 segundos, cara, você já pega o celular ali, abre, já tá falando com outra pessoa. Cara, esse negócio do imediatismo, desses tempos aí, meu sobrinho tava lá em casa, ele tava vendo Netflix comigo. Ele falou, falei, você deita aqui do meu lado, vamos assistir um pouco. Assistindo bem 10. Cara, ele não consegue ver 3 episódios. Exatamente. Porque ele fica entediado. E aí, por exemplo, eu pulava a abertura, por exemplo, a abertura eu vi uma vez, depois eu não quero mais ver. Ele fala assim, nossa, Didi, porque ele me chama, porque eu sou o padrinho dele. Você faz que nem eu. O quê? Pula o desenho também, mas só pulei a abertura. Daí ele, cara, viu 3 episódios e ele, tipo, Exatamente. Perdeu o interesse. Cara, Nós somos... Eu lembro quando eu via Ben 10 há 20 anos atrás, eu via comercial pra ver o desenho, quando tinha maratona. Pular, né? Nossa, cara, eu fico, tipo, muito indignado com isso. É muito maluco, cara. E as coisas estão piorando. Nós somos a geração que pula a abertura e acelera áudio. Exato. É isso. Exato. Eu duvido que alguém que tá nos ouvindo ouça áudio na velocidade 1. Cara, você acredita que eu me policio pra escutar áudio no 1? Porque eu falo assim, cara, se a pessoa teve o trabalho pra me mandar o áudio, eu acho que eu devo o respeito de escutar no 1. Às vezes eu escuto no 1 e não entendo nada, eu clico no 2 e falo, tá bom, não é nada importante, beleza, mas eu me policio pra tentar não acelerar muito a mente. Não, é isso. Alguém que tá nos ouvindo no podcast também. É muito difícil a pessoa estar ouvindo na velocidade 1. É verdade. Isso é verdade. É muito difícil. É verdade. Eu mesmo não escuto. No podcast é exato. 1.5, 1.25. É sempre no mais rápido. É sempre... E aí isso causa os grandes problemas e a maioria dos dilemas que o Léo trouxe no livro. Eu acho que a nossa geração é a que mais tem ansiedade da história da humanidade. Ah, a que tá vindo aí acho que vai ser pior. Então, a próxima talvez consiga nos superar nisso. Mas
o que deu voz ao Léo, o que fez ele materializar isso, é perceber que todos os problemas de todo mundo da nossa idade acaba sendo igual. Todo mundo tá passando pelas mesmas coisas, E, cara, pelos mesmos dilemas. o mais curioso é que, tipo, no livro, né, por eu ter tido, né, felizmente, né, várias dessas experiências, tipo, ao redor do mundo e tudo mais, eu comecei a ter contato com, que nem em Stanford, com um monte de gente brilhante que tá, tipo, numa top universidade. O Prêmio Empreendedor Social Global. Tinha gente do mundo inteiro, né, tipo, foram 15 pessoas que ganharam um prêmio, né, tipo, de volta da Espanha, Chile, Estados Unidos e tudo mais. E, cara, inclusive eu trago essa história no livro, assim, tipo, que eu tava no jantar né, foi uma semana do prêmio, e daí eu tava no jantar, e daí, tipo, jantando e tal, a gente foi jogar, tipo, um jogo de bebida, assim, tipo, afinal, a gente era menos era menos de 30 Era anos jovens. o prêmio, né, o prêmio tinha que ter menos de Exato. 30 anos. Então a gente foi jantar, e, cara, um dos caras empreendedores, assim, tipo, mais ferrados, assim, tipo, de bom, do mundo, assim, tipo, depois se for procurar o Alistair, Alistair Chan, o nome dele. A gente tava jogando um jogo, tipo sueco, assim, sabe? Tipo, jogando um jogo. E ele perguntou assim, tipo, tinha que perguntar se era verdade e tal. E era uma pergunta franca, né? E daí ele fez a pergunta, tipo, cara, você se sente uma farsa? Se sente, tipo, impostor e tal? E eu trago essa história no livro. Eu falei, tipo, ele perguntou pra mim. Eu falei, cara, sim. Tipo, eu acho que, tipo, não sou merecedor de estar aqui e tudo. E ele falou, cara, eu também. E daí, tipo, virou uma terapia coletiva, assim. Todo mundo, tipo, não se Todo mundo sentia em Stanford na parada, assim, não tá ligado? acreditando em si. E daí eu fiquei pensando assim, cara, tipo, não é só, tipo, que nem eu dei exemplo, tipo, era um desafio meu, só que eu tava empreendendo e o João tava em outra realidade e tinha a mesma dor. Ou o Arthur também tinha a mesma dor em outra realidade. Eu comecei a ver que, cara, é global a dor, sabe? Sim, Tipo, a dor é global, tipo, então... E daí, pra mim, esse capítulo da macropaciência e microvelocidade me pega muito, porque, assim, a gente é muito imediatista. E daí vem isso, né? Quero ser milionário antes dos 30. Cara, a gente tirou isso da onde, cara? Tipo, da onde que a gente tirou que a gente quer ser precisa Mas, ser milionário uma antes coisa dos 30? que chama atenção no teu processo como que é o nome do método que você disse que tinha os 4... Ikigai. Cara, isso é uma coisa que eu fiz meio contra-intuitivamente. Quando você foi falando, eu fui Dando reparando. check, né? Porque eu trabalhei 6 anos na minha família. Eu já tinha uma predisposição, vi meu pai sendo engenheiro, enfim, trabalhei com ele. E eu tava meio incomodado, porque faltava algumas coisas desse espectro aí que você falou, desses 4 pilares. E eu lembro quando eu fui fazer essa transição, demorou uns 2 anos para eu tomar a coragem de sair do confortável pro desconfortável. E é muito louco porque eu fui fazendo, acho que isso aqui dá, isso que dá, isso que dá, isso que dá. Cara, corta para 2 anos depois, assim, eu falo muito pro Arthur, eu falo, cara, eu me espanto com a velocidade que foi as coisas, parece que eu tava no lugar certo, na hora certa. Eu entrei na Portfel logo meses antes do Grupo Primo comprar, parecia que assim, eu fazia, dava muito certo, dava muito certo. E eu fui escutando você falando, eu falei, cara, faz um certo sentido, porque eu não consigo explicar, assim, óbvio que tem trabalho duro por trás, mas parece que o universo vai conspirando quando você faz as coisas bem pensadas e Com certeza. Eu tenho muito essa crença, sabe? Tipo, que a gente dá um pé e põe o pé e Deus coloca o chão, sabe? Eu tenho muito essa crença. E, cara, tipo, uma coisa, assim, que me pegou muito, assim, também é... A gente tem que arriscar, e acho que esse é um grande ponto, assim, tipo... a gente precisa arriscar na nossa vida. E, inclusive, de volta, tem outro ditado também, né? Que é, tipo, que Deus recompensa quem é ousado, né? Então, a gente tem que ousar, óbvio. Não tô falando pra você meter o louco e, tipo, ser irresponsável, vou vender minha casa e loucura. comprar em Bitcoin. Cara, não é isso, tá ligado? Tipo, as pessoas também têm que ter a maturidade de filtrar. Mas o grande ponto, assim, é que existe o fator sorte. Mas a sorte, pra ela aparecer, você tem que estar em movimento. E tá preparado, né? Exatamente. Eu falo isso direto, por exemplo, quando a gente tem um objetivo, que nem você falou, você tem um propósito muito forte, você vê oportunidade onde outras pessoas estão vendo uma conversa. Você está no bar, assim, conversando com um amigo, com um conhecido, você vê uma oportunidade, porque era a oportunidade que você já estava pensando, cara, eu quero entrar em tal nicho. O cara falou, você fala, opa, existe. Mas pro outro cara, legal, você trabalha com isso. Chega, a vida segue. Por isso que, pra mim, o capítulo mais legal do livro do Léo é o capítulo 5 do Seja Dono da Sua Própria História. Eu acho que esse para mim, é o capítulo mais, como eu disse no começo, que você vê o Léo falando pra te encorajar e pra você falar, cara, se você não tá gostando de alguma coisa, mude por você e vá atrás do que você quer fazer, vá atrás dos seus sonhos. E, principalmente, não espere que as pessoas vão te ajudar e te apoiar. Inclusive, tem uma frase, para quem vai comprar o livro do Léo, que eu sei que uma galera vai comprar agora, depois, ele coloca frases de impacto que ele foi escrevendo e depois ele percebeu que essas frases foram tão impactantes que ele dá um destaque a mais. E nesse capítulo tem uma frase que ele fala assim, não fique
não fique triste com as pessoas que não te apoiam. Porque metade delas não apoiam nem os próprios sonhos. É isso aí. Então, cara, isso pra mim, assim, é um negócio que vem, como diz o Léo, que os caras falavam pra ele, fala, cara, esse negócio foi pra mim. Porque você muda, você primeiro tem que ter essa coragem de mudar, mas muitas vezes você fica na expectativa de, tipo, não, agora eu mudei, agora eu abri minha agência de marketing e, cara, todos os meus amigos vão virar meus clientes, Cara, certeza. Eu vou isso durar não essa acontece. frase. Se um dia a gente tiver um escritório da Portfel, pode ter certeza que eu vou colocar essa frase. Cara, Essa é a primeira coisa, assim, a pessoa que entrar na Portfel, eu vou colocar essa frase pra já quebrar todas as crenças Cara, que a isso pessoa é tem. muito verdade. É assim, muito tipo, louco. Eu tenho, inclusive, tatuado aqui no meu braço, On Your Story, Aí. né? Porque em inglês fica mais bonito, né? Então, seja É a síndrome de vira-lata. Exatamente. Parece mais Porra. intelectual, né? Exatamente, tipo, seja dono da sua história, On Your Story fica mais... E fica menorzinho também, né? Exato. Então, tipo... Mas, cara, pra mim é muito isso, sabe? Tipo, Cara, porque a gente se apega muito, né? O latino brasileiro, no geral, assim, se apega muito à opinião ou do elo ali familiar, né? Tipo, ou de amigos e tudo mais. E, cara, essa é a grande verdade, assim, você começa a empreender, as pessoas, tipo, o apoio não vem de quem você espera. Tipo, e você não pode nem esperar o apoio. Isso é muito difícil no começo, assim, principalmente quem é de primeira viagem, assim. Cara, não espere que vai vir o apoio, não espere... E assim, às vezes a pessoa te apoia, mas ela não te apoia. Tá ligado? Ela fala assim, não, vai lá, mas tipo... Ela não tá te apoiando mesmo, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, cara, uma coisa que eu acredito muito, sabe? Cara, a gente só tem essa vida, tá? Então, assim... Exato. Cara, se você não correr atrás, se você não for a pessoa que vai acreditar no teu sonho, em você, cara, você não consegue levar as outras pessoas juntos, sabe? Então, esse é o grande ponto. E daí vem o capítulo, né, da macropaciência, microvelocidade, que é o quê? É esse imediatismo. A partir do momento que você começa a acreditar no teu sonho, você precisa quebrar aquele paradigma de tipo, cara, eu vou ficar rico do dia pra noite, eu vou ser Exato. Forbes, Undertone. Cara, foda-se tudo isso, sabe? Você tem que entender que coisas boas demoram. Então, você tem que ter macropaciência pra saber que, assim, cara, coisa boa demora 5, 10 anos. Pra tudo. Juros compostos serve pra tudo na vida. Então, assim, coisas boas demoram. Mas não é porque demoram que você tem que ter macropaciência que você tem que ficar sentado esperando. E aí que vem a perfeito. microvelocidade. Você tem que, tipo, ajustar a rota o tempo todo. Porra, isso não tá funcionando, vou mudar minha rota. Não tô conseguindo captar cliente aqui, vou fazer outra coisa. Então, a gente tem que sempre estar em movimento, mas sabendo que coisas boas demoram. Hoje, né, 7 anos depois da minha agência, cara, hoje, felizmente, eu vejo que eu tô colhendo bons frutos. Cara, até então, tipo, há 3 anos atrás, ali, a pandemia foi um grande marco, assim. Cara, eu ganhava mal. Tipo, sabe? Tipo, e hoje, cara, faz 1 ano que a gente teve distribuição de lucros pela primeira vez. Justamente, efeito dos juros compostos, sabe? Tipo, uma crença que eu tenho cada vez mais, assim, na vida é que, tipo, tudo na tua vida ganha quem fica mais tempo no jogo. Cara, se você não desiste... Então, assim, comecei um esporte novo, corrida. Cara, se você quer correr bem, cara, você não pode ficar pulando de esporte em esporte. Jogando paddle. Cara, se quer jogar paddle bem, cara, você não pode ficar tentando um monte de coisa. Quer jogar tênis bem, que o João joga, tipo... É a mesma coisa assim, cara... Joga por 5 anos. Antes de mudar de esporte, começou a gostar. Cara, tenta 5 anos. 5 anos. Eu Cara, sou da filosofia dos 10. Então, O João mas cara, daí você o João, fala... ele é mais persistente Mas, cara, ainda. você fala 10, tipo... Não, eu acho que tem um descolamento tanto da realidade. A pessoa não consegue nem assimilar. Não, até eu não aquele 10. consigo. Então, eu, assim, tipo... eu falo que assim, é que nem você falou, os juros compostos, eles são a melhor coisa que existe em tudo. Só que os juros compostos, quando você olha num ano, é ridículo, não funciona. Não funciona. Aí quando você olha em 10, cara, Parábola, né? te carrega quando sozinho. quando você tira o zoom de qualquer coisa, seja de investimentos ou seja da vida, Exatamente. você só vê uma linha reta. Exato. Mas o que acontece nesse meio, 7 anos, cara, eu conheço o Léo fora do podcast. Cara, eu lembro muito bem quando ele começou a fazer essa vida de influencer dele. Cara, a galera tira muito sarro. Assim, de Karma, né? Exato. Isso que eu ia falar, de inclusive quem está sentado na mesa. Pô, eu lembro a gente foi pro casamento do amigo nosso em Punta Cana. Cara, o Léo era exatamente isso que ele descreveu, cara. Ele sentava na cadeira, pegava, escrevia e tirava foto. E nisso, Garbi, vai citar mais Caio, nomes. toda essa galera aí. Rapaziada, normal, mas normal. Tipo, Não, mas A cara, galera criada que no bullying atira a primeira passava. pedra quem começou a fazer algo diferente e alguém não te Não, zoou. é isso. normal. E aí, cara, olha como é louco, né? A gente sempre bate nessa tecla e toda vez que alguém vem aqui, a gente entrevista, a gente acaba na mesma espectro. conclusão. Que o cara levou 5, 6, 7, 8, 10 anos para que do nada ele obtivesse o sucesso.
Eu gosto de falar muito que esse negócio da persistência, óbvio que você tem que estar em movimento, quando você falou da microvelocidade. Só que, às vezes, as pessoas desistem, né? Pô, demorei 4 anos. Talvez aquele 5º ano teria sido que ele ia colher todo aquele fruto pelo trabalho bem feito. E, cara, mas isso é muito difícil também. Eu digo, por exemplo, vou dar o exemplo da Mais Educação. Eu acho que ter a sabedoria de quando você desiste ou não... Sabe aquela charge que tá o carinha cavando o diamante lá, e daí ele clássico, tá quase e tal? O problema é você saber se você tá cavando na direção do diamante ou não, cara. Exato. Então, assim, eu vou dar um exemplo, tipo... A Mais Educação, porra, tem um carinho muito grande de tudo que ela foi, mas eu tenho ainda um pesar do que ela poderia ter sido. Mas, cara, tipo, eu vejo que... Será que se eu tivesse continuado, não estaria gigante? Ou não? Não tem como saber. Sim. Eu acho que a partir do momento que você decide, é importante você, pelo menos pra mim, tá? Não olhar pra trás, cara. Assim, eu vejo que, assim, tipo, um dos melhores caminhos é você, assim, tipo, meio que queimar a ponte, sabe? Então, assim, óbvio, deixar portas abertas. Então, até voltando no exemplo do Boticário lá atrás, sabe? Eu não bati a porta na cara de ninguém, sabe? Então, assim, sempre tratar... Eu digo que na vida, a vida, ela é complexa, mas ela pode ser resumida de uma forma muito simples. Sim. Que, basicamente, é você ser gente boa com todo mundo. Assim, não seja um babaca. O mundo dá voltas muito rápido. Cara, se dá muito rápido. Então, assim, não seja um cuzão, não seja um babaca. E faça o teu melhor com o que você tem naquele momento. Sim. Assim, às vezes não vai ser o melhor que você sabe que vai conseguir dar, mas se você se dedicar ao melhor, as pessoas vão perceber. E se você for gente boa, cara, porque esse é o ciclo da vida, sabe? Sim. Então, assim, é muito difícil essa linha, sabe? De, tipo, será que eu persisto mais ou abro mão? Cara, tipo, não tem resposta certa. Não tem uma fórmula de, tipo, quando você saber. E quando você toma essa decisão, dói muito, cara. Eu lembro que quando eu fechei a Mais Educação, assim, eu fui o último, sabe? Tipo, o último guerreiro, assim, a apagar a luz, assim. Eu falei assim, cara, não dá mais, não dá mais. E, cara, isso foi em 2020, assim, tipo, já nem existia mais direito, né? Era só um projetinho ou outro que a gente tinha ainda e etc. E, cara, eu lembro que, tipo, eu fiquei deitado, cara, eu fiquei algumas semanas deitado, porque, de volta, o ser e o estar ali, né? Eu tinha que a Mais Educação era eu. Então, estar fechando a empresa, cara, pra mim, ela... Era um puta sinal de fracasso, assim, sabe? Tipo, assim, foi a primeira vez que eu falei assim, cara, tipo, eu sou um merda, tipo, eu fracassei e tal, tipo, e daí de volta, o que vão pensar de mim e tudo, mas eu tinha essa sensação. E de volta, tipo, você fechar um CNPJ, tipo, não quer dizer que você é um loser, um fracassado e tal, tipo, inclusive é uma decisão sábia, tá? Inclusive, tipo, eu tenho o meu podcast, né, que é o The Dark Place Podcast, a gente entrevistou o pessoal que é o dono do Market for You. Uhum. E, cara, eles trouxeram isso. Eu lembro que eu tenho na minha história, nas minhas costas, uns 5 CNPJs fechados. E eu já achava bastante. Falei assim, cara, tipo, porra, que baita empresário que eu sou, né? 5 CNPJs fechados. Os caras, pra chegar no Marketing for You, eles contam a história. Eles têm 40 CNPJs fechados. Tipo, já de tentar coisa. Tipo, desde café em shopping, posto de gasolina. E daí eu falei, caramba, tipo... E daí, só que esse é o ponto, né? A gente se sente muito isolado, a gente não consegue conectar essas ilhas, de saber, porra, tem um cara que também tá se ferrando igual eu. É que existe o dilema entre saber a hora de desistir desse projeto, mas não desistir de dar certo. Exatamente. E no fim das contas, Léo, ninguém tá nem aí, cara. Ninguém tá nem aí. Cara, essa é a grande verdade, ninguém tá nem aí, cara. Essa é a grande verdade. A gente fica preocupado. Eu e o Léo, inclusive um dos CNPJs que ele tá falando, é nosso. É nosso. A gente já fechou uma empresa, mas assim, eu duvido que alguém lembre. Sei lá, a gente faz piada até hoje, talvez um ou outro, mas nunca ninguém me encontrou e falou assim, pô, lembra aquela empresa que você e o Léo e o Caio tentaram fazer? Cara. Fracassou, porra, você é um fracasso. Ninguém tá nem aí, as pessoas estão buscando, ocupadas com elas mesmas, buscando o que elas querem. Essa é a grande verdade, cara. Dá uma tatuagem, nobody cares, fica mais bonito em inglês. Pô, com certeza. Mas essa em português fica legal. Ninguém tá nem aí, é bom também, é verdade. Ninguém tá nem aí com você. E quando você... Porque uma coisa é você falar. Se você perguntar pra todo mundo vai falar, não me importo com a opinião de ninguém. Tô nem aí. Outra coisa é você internalizar isso e realmente falar, cara, eu não tô nem aí porque os outros vão falar. Eu acho que isso é certo, eu acredito nisso e eu vou fazer. Ponto. E aí, pra complementar o que o Léo falou de todo esse discurso, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento e cada um tem as suas condições. O que a gente tá tentando dizer aqui, e isso vale tanto pra vida quanto para os investimentos, comece da maneira que você consegue. Exatamente. E ponto. Se você tem R$100 para investir, invista R$100. Se você tem 1.000, invista 1.000 e assim por diante. Porque se você não cria o hábito de fazer alguma coisa enquanto você ainda é pequeno, você não vai fazer quando você for grande. Isso é um fato. Não é papo coach, não é nada disso, mas é um fato. Por a gente conversar com pessoas que já chegaram, você encontra
muitas coisas parecidas e muitas similaridades no que elas fazem. E uma delas é isso, eles começaram com as condições que eles tinham, independente de Com quais, certeza. quais sejam, né? Ou quais eram. E isso até trazendo um pouco pro que, dando spoiler, de fazer um evento na Gustavo Borges na semana que vem. E a gente sempre gosta de variar temas em eventos que a gente faz. E dessa vez a gente vai tentar transmitir a ideia que investir não importa, cara. E aí por que investir não importa? Eu conheço pessoas muito bem-sucedidas, que têm muito dinheiro, muito patrimônio, e investiram a vida inteira errado. Por quê? Porque elas trabalharam, cara. Simples assim. Né? E elas ficaram assim, cara, eu ganho dinheiro aqui, vamos lá, eu ganho 1 milhão, eu gasto 300. 700 tá lá no banco da Caixa. Tu ganha 1 milhão, gasta 300. 700. Não importa o que o gerente tá fazendo com o dinheiro, ele tá fazendo o planejamento dele. Tô gastando menos que eu ganho por muito tempo. Se ele otimizou o caixa, tá Isso. lá, entendeu? Não vai o cara, se ele não vai ter uma loucura, pô, vai colocar tudo em ações, aí tem que ter o filtro, né? Mas assim, pô, deixou lá na poupança por 10, 20, 30 anos, se você guardou, gastou menos que ganhou, cara, você vai ficar rico. Então a parte mais importante é começar e fazer que nem a gente tá fazendo por muito tempo. E manter. É isso aí. E manter. Por isso que eu digo que o investimento, cara, é 10% do resultado. A consistência, cara, acho que, de volta, os juros compostos vêm na consistência, né? É o mais difícil, cara. Tipo, é o mais difícil. Porque é chato, não é glamouroso, né? Então, assim, tipo, você fazer a mesma coisa todo dia não é o palco. É irritante, é chato. Isso pra tudo, né? Pra guardar, pra correr, pra treinar, pra, né, tipo, na empresa. Então, assim, só que, tipo, não tem um glamour, é chato pra caramba, mas é o que dá o certo. Mas, cara, eu vou te trazer um contraponto. Eu também pensava assim, e ao longo fiz terapia há muitos anos, ainda faço, e eu descobri que eu funciono melhor com rotina. Assim, eu fazia as mesmas coisas repetitivamente, por mais que eu achasse na minha cabeça, não, é chato, chato. Eu reparei que meus dias são melhores quando eu tenho rotina. Ah, vou fazer tal esporte, almoço tal horário, trabalho tal horário. Eu vejo que no longo prazo, isso me gera um prazer maior do que se, por exemplo, que nem ano passado, eu tava viajando para um lugar diferente do Brasil e não tinha rotina, não tava fazendo exercício, eu ficava com um estresse absurdo. Então, acho que o ser humano ele é feito para ter rotina, porque economiza energia cerebral. Eu acho que a gente tem que desmitificar um pouco dessa parte também, porque eu acho que é bem importante. Pelo menos para mim é importante. Eu concordo com você, eu acho que rotina é importante, mas o que eu entendi do que o Léo falou e que eu penso muito parecido, assim, mesmo dentro dessa nossa rotina, tem coisas chatas. Tem coisa chata. Por exemplo, na nossa profissão, você quer arrumar um lead, você quer arrumar um cliente novo. Uma das opções é você fazer uma cold call. Sim, cara, sim. você fazer uma cold call, você parece o cara da TIM ou da Vivo que fica te ligando todo dia perguntando: Oi, Leonardo, tudo bem? Tem aqui uma promoção imperdível para você, posso te mandar? Fala, não quero. Na nossa profissão, se você quer ir por esse caminho, existe, mas é chato. É chato. Então, isso fica muito claro, às vezes, quando a gente vê algum documentário de atletas, que você vê a rotina do cara. É óbvio, eu queria ser o Cristiano Ronaldo. Só nas horas boas, né? Exato, eu queria estar lá no dia que ele fez o gol de bicicleta no Real Madrid, eu queria ser ele. Naquele exato momento. Só que, cara, você vê documentários do cara, o cara chega a ser chato. Não, de cara, de tão maluco que ele é isso aí. com a rotina dele. De treino, de dieta, de sono, de tudo. Porque, igual você falou, a gente tá olhando o Cristiano Ronaldo lá. No palco. No palco. Agora, pô, o que ele abdicou, o que ele deixou de fazer, o que ele tem que fazer todo dia pra estar onde ele tá, que é a rotina, que é importante, mas muitas vezes eu sou super adepto da rotina, assim. Eu acho que o grande ponto que eu quis dizer que é chato, assim, é que existe o palco, né? E existe o que te leva ao palco. E o que te leva ao palco é 99% do nosso tempo, sabe? Exatamente. E, cara, fazer esse trabalho de bastidor, a gente não tem esse feedback constante, é maçante, sabe? Tipo, Sim. é importante ter a rotina, porque é a consistência que te leva aonde você tem que chegar. Só que, cara, cansa, porque é a repetição que faz, Exato. né? Então, assim, você quer ficar forte, você tem que ficar indo na academia o tempo todo. Sim. E daí eu acho que eu vejo que as pessoas que realmente atingem um bom patamar de sucesso em qualquer área da vida, elas, não quer dizer que elas falham, tipo, em manter essa constância, mas quando elas falham, elas voltam pro eixo muito rápido. Então, sabe, tipo, um exemplo bobo. É tipo, cara, é academia, sabe? Se você vai na academia e falta um dia e vai no outro dia de volta,
Show de bola. Agora, O João fica tem 3 dias assim na academia. O João tem um exemplo não bobo sobre isso que você falou. Cara, a gente tava conversando sobre isso no carro. A gente tava até brincando se a gente colocasse uma câmera no carro, ia se dar um ótimo podcast, cara. É exatamente isso. A gente tava falando sobre a questão dos atletas. Eu tô acompanhando muito tênis, né? Uhum. E a Netflix fez em 2022, mais ou menos, ali, uma primeira temporada de um documentário chamado Breaking Point. E um episódio que me chamou muita atenção é da Iga Swiatek, que é aquela menina que ainda é a melhor. Na época ela tinha 20 anos. Cara, você via assim, nítido assim. A menina deu a vida dela pro esporte. E aí você vê a diferença dela pro segundo lugar na época. Um era a estrutura, porque a segundo lugar acho que era de um país da África, tava meio que se estabilizando. E tinha uma questão que para mim ficou muito nítido, tanto no feminino quanto no masculino. É isso que você falou. Tipo, ela perde um game, cara, ela vai, coloca a toalhinha na cabeça, medita, volta 0 bala. A segundo lugar volta pé da vida, tipo, não, perdi, quebra raquete, não sei o quê, e tá acontecendo isso agora. Ela tem 22, a Sabalenka, que é a segunda, ela é muito boa, só que, cara, quando acontece qualquer coisa... Explosiva. Exato, ela se perde nela mesma. E você vê isso repetindo no masculino. Pô, você vê por que o Nadal, por que o Federer, por que o Djokovic são os melhores. Porque, cara, além da técnica, você vê os caras, eles têm o próprio jeito de extravasar a raiva. O Djokovic quebra a raquete, mas no próximo game ele passou, entendeu? Enquanto o outro cara lá errou, ele fica talvez até segurando essa parte de quebrar, ele quebra o jogo todo, acabou. E é um game, 2 games, o cara perde talvez milhões de dólares e um prestígio, né? Porque no nível deles não faz tanta diferença o dinheiro. Não, de novo, né? Fica muito nítido em atletas, porque um documentário de um atleta, voltando pro marketing, vende muito mais. Eu quero ver o documentário do César Cielo, como que ele foi campeão do 50 livre, mas, pô, não sei se eu quero ver o documentário de algum do presidente da Volvo, como ele chegou lá. Mas cara, assim, não, talvez seria legal. Não, mas esse documentário é legal porque eles mostram, óbvio que não é alto nível, né? E mostra, tipo, do número 150 também, dos 50, tipo, não mostra dos Não, dos mas top, ainda, assim, mas cara, mas ainda esses caras... Uma diferença brutal já. Cara, o cara que tá no número 150 do ranking de tênis... Mas, cara, quantos tenistas existem no mundo? Não, mas a diferença tipo, é brutal. É brutal. Assim, na mas estrutura. E aí, desse negócio de diferença, de mentalidade e tal, o César Cielo, eu vi a palestra que a gente viu lá no Empreende ano passado, que ele fala isso, né? Na final do 50 livre, todo mundo ali era bom, todo mundo treinava, todo mundo era o melhor do seu país, do seu time. Essa palestra é muito boa. Mas, cara, por que eu fui o primeiro e o segundo ficou em segundo que ninguém lembra? Ele fala uma coisa que, tipo, assim, só quem já tentou jogar esporte, assim, praticar esportes e competir. Não, né? Tipo, sabe, ele fala assim, porra, a mídia fala, ele não queria tanto. Ele fala assim, cara, ele fala o quanto isso incomoda ele, assim. Cara, eu tô ali entre os 8 melhores do mundo, final olímpica. Você acha que o filho da puta que tá do meu lado... não quer Ele quer menos do que eu, cara. Tipo, ele ficou em terceiro porque ele não queria tanto. Tipo, cara, tipo, é menos de 1 segundo que diferencia o cara que vai ser campeão, assim. Então, assim, cara, tipo, ele fala assim, isso é uma coisa nítida de pessoa que não tentou e, tipo, sabe, tipo, não é não querer tanto que vai fazer você ganhar ou não. Tipo. E ele fala que na semifinal... ele acordou gripado no dia da prova. Então você fala assim, imagina como que a cabeça do cara... Você fala, eu me preparei 4 anos, eu tenho uma semifinal que eu preciso classificar entre os 4, porque senão já era, e eu acordei gripado. Tipo, meu corpo resolveu travar. E aí ele conta, né? Fala sobre a mentalidade, de como ele chegou lá e ele tem as técnicas dele também, que ele se batia e tal. Então tudo, cara, os caras de alto rendimento, eles têm essa capacidade... mental de voltar pro jogo muito rápido. Sim. Que se a gente consegue levar isso pra vida, resolveria boa parte dos problemas, né? E de volta ao palco, né? A gente vê o Cielo ganhando, né? Exato. Hoje ele é o cara mais... Até hoje, ele é o cara mais rápido do mundo na natação. Bizarro. O mais rápido. E daí você vê... Só que daí você vê na palestra dele, ele contando as histórias, tipo... Cara, tipo, ele... De como foi, né? Todo dia, 5 da manhã, treino. Faça chuva ou faça sol. E daí ele veio do Brasil, que não tinha essa cultura. Ele chega nos Estados Unidos, os caras falam... Teve um dia que ele tinha... Porque na Universidade Americana você tem que estudar também, né? Então ele falou, cara, tem uma prova, não vou. O jeito que os caras te olham de você faltar ao treino e tal, ele contando isso, tipo, de volta. Daí já chega a ser cultural, assim, tipo, cara, você vai faltar ao treino? Tipo, como assim? Fazer o que tem que ser feito. Cara, exatamente, tipo, se tem que fazer, tem que fazer. Então, tipo, você tem que ir bem na faculdade e você tem que ir bem aqui. Tipo, se vira, negão, se vira. Tudo isso, né, 4 anos se ferrando pra chegar e, né, tipo, sem ter a certeza que você vai ganhar.
Acho que esse é o grande ponto. É pagar o preço. Acho que esse é o grande desafio, né? Sabe, tipo, é pagar um preço sem ter a certeza que, tipo, vai dar certo. A gente tem indícios, né? Tipo, o Cielo sabia que você ia chegar ou não, né? Tipo, você tem indícios. Mas você não tem certeza. Porque na vida a gente não tem nenhuma certeza, né? Tirando a morte, né? Tipo, a gente não tem nenhuma certeza. Então, assim, a gente tem que... É um ato de fé, sabe? Tipo, por isso que eu até falo, né? Tipo, eu tenho uma outra tatuagem. Eu só tenho 2 tatuagens, tá? Mas eu tenho uma outra tatuagem. Eu tenho uma outra tatuagem que tá escrito assim, o melhor ainda está por vir. Onde fica essa tatuagem? Só para os meus seguidores. Fica na costela. Só para quem assina o OnlyFans do Léo. No meu OnlyFans. Fica aqui na costela. Sou influencer, né? Tem que monetizar. Tem que monetizar. Fica na costela. E, cara, é o meu último capítulo do livro. É o jeito que até eu autografo o livro. Eu escrevo assim, tá? Na entrada da minha agência tem isso, né? Escrito, o melhor ainda está por vir. Que, para mim, é a crença que me motiva e que me leva no caminho, sabe? Tipo, é você sempre acreditar que o próximo passo vai ser melhor. Essa fé no futuro, sabe? Tipo, óbvio, você tem que trabalhar, tem que fazer a tua correria e tudo mais, mas se você perde esse brilho no olho, essa fé de que, tipo assim, cara, a melhor fase, tipo, agora tá muito bom, mas eu tô caminhando pro melhor. O melhor ainda tá por vir. O melhor ainda tá por vir. Isso te motiva, sabe? Tipo, se você perde essa esperança, essa vontade de querer evoluir, progredir, cara, pra mim, tiram tudo de você. Tipo, por que eu vou fazer o que eu tenho que fazer se o melhor não tá por vir? Não, e tem essa brincadeira, até 2 parênteses. Até nesse próprio documentário da Iga, ela fala assim, eu tenho 20 anos, já ganhei tudo, e eu tenho certeza que a minha vida vai ser muito legal. Se já começou assim, imagina os próximos 10. E também tem um outro ponto que é assim, cara, sonhos. Sempre as pessoas falam, não, eu quero realizar sonhos agora. Vou realizar esse meu sonho agora. Cara, se você realizar todos os seus sonhos com até 40 anos, o que você vai fazer o resto da vida? Entendeu? É importante você ter sonhos lá, longe, perto e tal. Só que as pessoas querem todo esse momento. Não, eu vou realizar meu sonho, realizar meu sonho, realizar meu sonho. Aí você vê pra trás e não sobrou uma base sólida. Só teve vários sonhos que passaram. Sim. Que, cara, depois que você realiza um sonho, o hormônio liberou. Beleza, dá 1 ano, 2 anos, teu sonho já não importa mais, entendeu? Então é legal a gente ter essa importância do presente, do futuro, de médio e curto prazo. Cara, mas falando de sonho, assim, tem um trecho do meu livro que fala de felicidade. E talvez vocês já tenham visto, é um dos TED Talks mais famosos do mundo, assim, eu acho que tá no top 5, que é um professor de Harvard. Ele faz é a pesquisa mais longa feita, acadêmica, né, feita na história, assim. Começou em 1918, alguma coisa assim, e dura até hoje a pesquisa. Por que pesquisas acadêmicas não vão tão para frente? Porque, por 1000 motivos, né? Ou os pesquisadores morrem, ou acaba o dinheiro, ou perde a vontade, né? Não tem a continuidade numa sucessão, e essa pesquisa é a mais longa. E eles acompanharam, né, em 1918, mais ou menos, dois grupos focais, lá na Universidade de Harvard. O primeiro grupo eram alunos da graduação, então, uma das melhores universidades do mundo, galera de 18 anos, e eles acompanharam também um outro grupo que era meio que a galera meio da periferia de Boston ali. E eles acompanharam a vida inteira. Todo ano, esses 2 grupos, né, que foram selecionados, tinham que fazer um monte de exame, um monte de pergunta. Então, tipo, tinha uma triagem todo ano para ver como que estava a vida deles. De saúde, de coisa. Era entrevistado também familiares, tipo, desses 2 grupos e tudo mais. Desse estudo saiu, acho que um presidente norte-americano, o dono do Washington Post, gente que foi pra cadeia, saiu de tudo. De tudo. E esse estudo dura até hoje. Então, assim, é um estudo que tem quase... É um estudo centenário, praticamente. Acho que não foi 1918, foi um pouquinho mais para frente, mas é um estudo quase centenário. Tá, acho que no 4º diretor do estudo que está fazendo isso hoje em dia, eles chegaram a uma conclusão. O que faz as pessoas... É a principal conclusão do estudo, tipo, o que faz alguém ser feliz. Então, assim, não é comprar o carro, atingir o sonho e tudo mais. Então, assim, isso ajuda também. Eles falam que, tipo, o que faz alguém ser feliz, né? Tipo, a única coisa em comum ao longo dessa trajetória que foi acompanhada, que une e leva a pessoa a ser feliz ou não, né? Baseado no questionário que eles fizeram e tudo, é bons relacionamentos. Isso. É as pessoas que estão junto com você nessa busca pelos sonhos. E daí eu cruzei isso com outro estudo que tem, eles não são correlacionados, mas existe um estudo que foi feito em 2011, que traz acho que foi em 2011, que traz se dinheiro traz felicidade ou não. E eles trouxeram um número. Uhum. O quanto você precisa ganhar para ser feliz. Sim. E daí no número, claro, valores de volta de 2011, se não me engano, eles trouxeram, foi uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles trouxeram que o número mágico era em 2011 $75 mil. Sim. Eu fiz as contas para hoje, 2024, isso dá mais ou menos uns 120 e poucos mil com inflação e tal.
Então, assim, o que eles querem trazer com esse estudo? A partir do momento que você ganha, né, falando de volta, mercado norte-americano e tudo, né, vamos colocar aqui $120 mil para o valor de hoje, se você ganha 150, 200, 300 mil dólares, você não vai ser mais feliz. O que eles querem trazer com isso é o seguinte, cara, se você ganha $8 mil no ano, isso aqui é valor anual que eles trabalham assim, né? Você tá ferrado, você não consegue pagar aluguel, não consegue comer, né, tipo, tudo mais, né, e etc. Agora, se você ganha $80 mil no ano, né, então ali, né, $6 mil por mês, você já consegue ter um carro legal, tipo, um carrinho popular, você consegue, tipo, né, tipo, comprar teu iPhone nos Estados Unidos e tudo mais. Se você ganha, viajar uma vez por ano, se você ganha $800 mil por mês, você consegue fazer meio que as mesmas coisas que você fazia com $80 mil, por isso que eles trazem 75 mil, né? Então, assim, você consegue fazer as mesmas coisas, só que melhor. Então, assim, hoje, se tem, vamos supor, se você ganha um valor, trazendo um valor para fazer uma analogia com o Brasil, né? Se você ganha $20 mil por mês, cara, você ganha $20 mil por mês. O Neymar ganha 200 mil, vamos arredondar, tipo, por dia. Sei lá, eu não sei quanto ele ganha. Mas, cara, o cara que ganha 20, 30 mil reais por mês e a pessoa que ganha 300 mil por mês, vamos colocar assim, tipo, quem ganha 30 por mês e quem ganha 300 mil por mês, o que diferencia essas duas pessoas em termos de viver experiências, viver os sonhos? Cara, nada. Você consegue viajar para fora, a diferença é que o cara que ganha 300 mil vai de primeira classe. Exato. Você que ganha 30, vai normalzão. Tá? Você tem um carro bom, a diferença é que o cara talvez tenha um Porsche do ano. Você tem uma boa SUV. Então, assim, tipo, daí o grande ponto vem. Dinheiro compra felicidade. Isso. Assim, então, você precisa atingir um número certo que valor. vai te dar aquela qualidade de vida. Só que acima desse número, É menor a qualidade. daí você tem que se perguntar, eu quero pagar o preço para ter, né, esse Porsche. número, o Porsche ou não? Sim. E essa é a grande pergunta. Você quer pagar esse preço? Porque vai custar. Tipo, É o que a gente sempre tenta passar para as pessoas que a gente conversa, de que existe um suficiente. De que exatamente. existe um valor que você, a partir do momento que você passar disso, cara, vai ser complicado. E a nossa vida, tirando exceções de pessoas que têm umas vidas mais extravagantes, nós temos vidas simples. Por exemplo, cara, eu adoro jogar futebol. Segunda-feira, meu pai ele tem um grupo de amigos, toda segunda-feira eles vão numa chácara e jogam bola. Cara, eu fiquei observando, era aniversário dele, então foi um monte de gente lá e tal, eu fiquei observando. E exatamente isso que você falou. Chegou um cara de Ferrari e chegou um cara de bicicleta. Eles entraram no vestiário, se trocaram e foram jogar bola no mesmo campo, saíram pro mesmo churrasco, cantaram parabéns pro meu pai e foram os dois pra casa de cada um. Eu não sei a história deles, eu não sei o que tá por trás disso tudo, mas, cara, me chocou o fato de que, cara, os dois estavam ali jogando bola, curtindo, fazendo um churrasco depois, numa vida muito mais simples. Beleza. Talvez e a gente pode ficar discutindo aqui se o cara da Ferrari é mais feliz que o cara da bicicleta ou não. Não sei. O fato que, para exemplificar isso que o Léo tá falando, é que a nossa vida é simples e eu vi ao vivo o exemplo de pessoas que estavam fazendo a mesma coisa com nitidamente uma diferença muito grande então, financeira. E daí de volta, ambos os estudos, tipo, essa correlação fui eu que fiz, né? Tipo, mas os dois extremos, mas o que faz você ser feliz realmente é as pessoas. Exato. Então, assim, eles estão ali com pessoas que eles gostam, né? Que era aniversário do teu pai e tal. Então, assim, tipo, o cara da Ferrari, o cara da bicicleta, talvez eles não tenham essa consciência que é isso que traz a felicidade, né? Tipo, que nem o João tava falando, tipo, eu não sabia pôr o nome no Ikigai. Exato. Mas eles sabem que, cara, tipo, o bom da vida é isso. É isso. Tipo, Estar com as pessoas que a gente ama, viver tipo. experiências, é você ter a liberdade de fazer isso, porque tem gente que não pode. Alguém que tem um cargo muito alto em alguma empresa não tem essa liberdade que a gente fala. O cara tem que estar trabalhando toda hora para sustentar esse salário, essa vida, enfim. Eu acho que esse é o principal ativo, assim, que acho que a nossa geração tá trazendo, sabe? A gente tá, acho que a nossa geração é que tá incorporando muito isso, que a gente tá entendendo que liberdade é um novo tipo de riqueza. Assim, Perfeito. tipo, liberdade, assim, Isso. tipo, o dinheiro é importante, mas a liberdade é uma moeda tão importante quanto nessa equação, assim, tipo. E que o dinheiro compra a liberdade. Exato, compra tempo, né? A coisa mais importante é você ganhar dinheiro com o que você gosta, cara. Eu acho que é a maior coisa mais libertadora. Aí você começa a fazer a conta. Então, por exemplo, vou atender tal cliente que vai me pagar tanto. Pô, cara, mas não
o santo não bateu, você poder dizer não. Pô, cara, não faz sentido pra nós dois. Esse tipo de coisa, eu acho que a nossa geração já começou a parar pra pensar. Esse cara vai me tomar tempo, só que, cara, não sei, acho que eu posso fazer outra coisa aqui. A gente consegue fazer o valor da nossa hora pra colocar essa liberdade no meio. Cara, não tem, assim, eu vejo cada vez mais que isso é... Não tem dinheiro que pague. Se falar, pô, você tem que ficar 12 horas no escritório pra ganhar tanto, 50 mil, 60 mil, cara. Eu sempre falo, se me oferecessem isso, fazia meu pé de meia em 10 anos, depois eu ia embora, entendeu? Porque, cara, não é o com que eu acredito. Mas é difícil, João. É difícil, cara. Por exemplo, alguém que entra numa posição muito alta numa empresa, é difícil a pessoa sair. Ela já foi treinada, né? Então, eu acho que é viciante, cara. Exato. O cérebro já tá... Aquilo é normal. Cara, entendeu? é uma areia movediça tão grande, e eu já ouvi muita gente falando isso pra mim, pessoas próximas falando, cara, eu tô muito feliz na empresa que eu tô, no cargo que eu tô, ganho um salário legal, mas assim, não sei se é isso que brilha meus olhos, mas assim, amo o que eu gosto de fazer e tal, só que hoje não tem como eu sair. Sim. Porque eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, blá, 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 blá. E o cara construiu uma vida em volta disso, do salário, enfim, do que ele ganha, que não tem como. E aí a gente entra talvez nas frustrações que a pessoa vai ter no fim da vida. Não, isso que a gente tá falando é o mundo utópico, né? Exato. Que você pudesse, assim, cara, eu posso escolher exatamente o que eu vou fazer. E que haja a realidade de, 1% da população brasileira. Exato. Que você pode simplesmente parar, estudar, não ter que pagar as contas em casa, escolher, cara. Isso a gente tá falando do... Sim. Porque é muito difícil. Até entre os 1%, é difícil a pessoa, às vezes, parar pra refletir. O cara já foi entrando no sistema, tá numa multinacional. Pô, cara, isso que é normal, não vou refletir. Cara, mas isso foi até... Eu recebi uma crítica do meu livro sobre isso, assim, tipo... O grande ponto é a gente saber dissociar as coisas, né? Então, assim, a gente tá aqui hoje falando numa posição de privilégio. Assim, tipo, e quem tá escutando aqui, assim, também. Essa é a verdade. A grande maioria, e eu recebi uma crítica do meu livro, assim, que... Cara, me doeu um pouco, assim, na época, por ter sido uma pessoa próxima, mas a pessoa leu meu livro e... Normal se criticar, sabe? Tipo, o livro é igual uma música. Tipo, o Arthur gosta de Thiaguinho e o João pode gostar, sei lá, de Iron Maiden. Tipo, e o quer Léo dizer de Justin Bieber. E o Léo de Justin Bieber. E, tipo, quer dizer que... É verdade. Justin Bieber. É verdade. A tipo, Justin é bom. Óbvio que é bom. Tipo, Você é um believer? óbvio. Baixei tudo, porra. Tô mentindo. Conheço o cara. Inclusive, minha esposa tá grávida e a Hailey, que é a esposa do Justin Bieber, também. É sorte isso, será? Não existe coincidência. Elas vão ser amigas, pô. Exatamente. Mas, cara, o que eu quero trazer, assim, tipo, é que Thiaguinho, Iron Maiden e Justin Bieber, tipo, são produtos, tá? Tipo, não quer dizer que um é pior que o outro e tudo mais. Claro, a gente pode entrar na parte técnica e tal, mas, tipo, tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro. O livro é a mesma coisa, é um produto cultural. Então, tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de autoconhecimento, tem gente que gosta de biografia. O meu livro é a mesma coisa. E a crítica que eu recebi foi justamente assim, o dilema dos milênios não é nada do que a gente tá falando. Não é nada disso. Tipo, não é imediatismo, não é rótulos, não é nada. E daí me doeu porque, tipo, é meio que você fala assim, cara, tudo que você falou não é verdade. Tipo, é uma crença... O que a pessoa quiser, tipo assim, o dilema é a fome do mundo, sabe? Tipo, são essas coisas assim... Tá. Então, assim, tipo... claro a pessoa não tá errada. A pessoa não tá errada. Só que, assim, a pessoa... Dados do ano passado, tá? 84% dos brasileiros em 2023 não compraram um livro. Ou seja, 16% dos brasileiros compraram pelo menos um livro. Se a gente for ver quantos leram, né? Então, assim, o livro, o produto do livro, né? Ele não é pra pessoa que, né, tipo, tá ali passando fome, sabe? Tipo, não tem tempo então, assim, pra ler. A gente não tá falando o livro de por si necessidades só, querendo ou básicas, não, né? é um produto já privilegiado, assim, sabe? Infelizmente. Então, assim, o que eu quero trazer é justamente, cara, tipo, os nossos dilemas, assim, tipo, e as crenças, o que as pessoas querem, é muito, tipo, individual, sabe? Tipo, cada pessoa, assim, tem uma coisa que toca ela e tudo mais, sabe? Então, é difícil a gente dissociar, sabe? Tipo, o que é pra você e o que não é. Cara, Pô, perfeito. Perfeito. Quando a gente fala aqui também, quando a gente tá gravando esse podcast, dá alguns tipos de conselho, escreve alguma coisa na rede social, cara, a gente tá partindo do princípio que todas as coisas básicas das pessoas estão resolvidas. É óbvio que alguém que tá passando fome, ou alguém que tá no Rio Grande do Sul, que a enchente acabou com a casa dela, o cara não tem que parar pra me ouvir falar que ele tem que guardar R$100, R$1.000 ou qualquer que seja. Cara, é outro contexto.
a gente parte de um certo princípio. Ah, com certeza. É que também na internet hoje tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, né? Exato. Porque daí as pessoas, não, Exato. porque tem pessoas... Cara, todo mundo entende a consciência de classe, todo mundo entende É, que a classe exatamente, existe. tipo... Ninguém aqui tá fingindo que não existe pobreza É no que a galera mundo. quer achar, né, É. agulha no palheiro, daí, tipo, é óbvio, né, tipo... Leozinho, por incrível que pareça, cara, a gente tá chegando nos finalmente, cara. O podcast passou, Caraca. cara, eu não tô com o cronômetro aqui pra ver, mas é Impressionante, cara. Então, a gente vai para as 3 últimas perguntas para você falar aí pra galera. A primeira delas é, qual conselho que você daria para quem tá nos ouvindo, quer começar nas redes sociais, quer começar um negócio? O que você poderia falar de forma mais direta, se a pessoa não conseguiu pegar nenhum insight até agora de tudo que a gente falou, algum conselho que você fale, cara, pelo menos vai nessa linha, faça isso que eu acredito que vai dar certo. Cara, tipo, a primeira coisa que a gente falou aqui é que ninguém tá nem aí pra você, né? Então, assim, tipo, eu vejo que a boa parte das pessoas, né, que fazem a minha mentoria, a minha consultoria, ou que são meus clientes, eles primeiro têm esse entrave, no sentido assim, tipo, o que vão pensar de mim? Ou, tipo, a vergonha, será que eu vou virar vão criar um grupinho no WhatsApp sem eu? E Pra vão falar mal. Colocar ele no grupo e tirar. Cara, tipo, e assim, cara, a grande verdade é que vou dar o exemplo do Justin Bieber, que a gente tava falando assim, cara, ele ficou 3 meses, ele excluiu o Instagram dele, desapegou. Ele é uma das top 10 contas do mundo, tipo, de número de seguidores. Uhum. Você sentiu falta dele? Ninguém Nem sabia ninguém disso. nem sabia disso. Cara, Exato. então assim, tipo, eu senti, mas... Mas é que tem um sentimento especial. Cara, foi muito sincero esse eu senti, cara. Uma lágrima caiu aqui pra quem lágrima não caiu. viu. Não, mas então assim, tipo, a vida de todo mundo seguiu, tá ligado? Então assim, Exato. ninguém tá nem aí pra você. Então assim, e ao mesmo tempo, você tem que estar lá dando a tua cara a tapa, porque o mérito pertence àqueles que estão na arena, fazendo acontecer. Então assim, essa é a primeira dica, tipo... E cara, se sumiu, assim, vamos supor, você fez um stories e você não gostou, cara, daqui 24 horas Já ele era. vai sumir. Se você fez um post no feed e não deu boa... Cara, ninguém vai lembrar no dia seguinte, cara. Ninguém tá nem aí. As pessoas... Só você sabe o que você postou todo dia, tá ligado? Exato. As outras pessoas não lembram. Então, até uma outra dica, tipo, reciclar o conteúdo, cara, é super bom. Porque, assim, tipo, daqui 6 meses, se postar a mesma coisa, mudou a audiência, a galera parou de seguir. Às vezes é que a pessoa continua te seguindo, mas, tipo, ela não viu aquele conteúdo porque ela não tava com o celular na mão. Sim. Então, tem vários motivos. Outra dica daí, tipo, é um pouco do que a gente falou lá no começo, cara. Você entender que você é o teu nicho. O que eu quero dizer com isso? Você é teu maior diferencial competitivo. Ninguém consegue ser o melhor do mundo na categoria você. O que eu quero dizer com isso é que, cara, não existe um João no mundo, no sentido que, além de você mesmo, no sentido de que faz crossfit, joga tênis, né, é engenheiro, né, e consultor financeiro. Então, assim, você mescla cada uma desses pilares, só existe você. Sim. Então, você mostrar... Essa essência. essa mescla do CPF com o teu CNPJ, né? O cara crachá ali, né? E tudo mais, faz toda a diferença. É esse o tempero especial. Porque você vai consumir marketing de um cara na rede social, você pode consumir de mim. O que vai fazer você gostar do meu conteúdo e comprar minha consultoria? É o quê? Tem muita gente que fala de marketing. Tem a Betina, gigante, 1 milhão de seguidores. Tem uma outra menina que eu adoro o conteúdo, que é a Milena, tipo, tem 200 mil seguidores. Tem o Léo, tem gente menor, maior que o Léo. O que vai fazer você comprar de mim não é porque eu tô te ensinando a fazer uma biografia no Instagram, ou porque eu tô te ensinando a investir no caso de vocês e tudo mais. Não. É o quê? É porque eu corro, é porque eu sou casado, é porque eu gosto de viajar. Gosto de Harry Potter, gosto do Justin Bieber. Cada pequena coisinha dessa que eu mostro quem eu sou, faz você falar assim, gosto do Léo ou não gosto. Tem um cara que ensina marketing que anda de Porsche, Lamborghini e tá em Dubai. Tem. E tem gente que compra dele. Agora tem a pessoa que vai querer comprar do cara que é casado, né, tá 14 anos juntos, que gosta do Justin Bieber e que corre. Então, cada vez que você traz esse tempero especial teu, você atrai quem acredita no que você acredita e você afasta quem não acredita. Nossa. E marketing é isso, é dizer não. Marketing é importante. Você tem que dizer não para quem não é o teu público certo. Então, acho que... Princípios e valores, né? Exatamente. Então, acho que esse é o principal ponto. Assim, claro, daí tem dicas técnicas, né? Que o feed é magnético, quer crescer teu perfil no Instagram, aposte no feed. Stories é relacionamento, quer se relacionar com a tua audiência. O Stories é o canal, né? Mas o Stories só aparece para quem te segue, tirando os stalkers. Então, primeiro você foca no feed para crescer a audiência e o Stories para se relacionar e vender para essa audiência. Então, tem outras dicas assim. Mas eu acho que a base é essa, sabe? Tipo, ninguém tá nem aí para você e mescle o tempero especial entre teu conteúdo técnico e a tua vida. É isso que faz a diferença. A gente falou muito de livro e a gente tem uma tradição, que eu sei que você também tem no seu podcast, que é
entregar um presente. A gente sempre pergunta qual é o livro que mais impactou a sua vida. E a gente compra esse livro e entrega para o nosso próximo convidado. Então, o Felipe indicou o livro mais importante para o investidor, que a gente vai te dar de presente aqui. E gostaria de saber qual o livro que mais impactou a sua vida e que você quer deixar de presente para o nosso próximo convidado. Cara, vou aproveitar aqui para fazer até o jabá, né? Então, eu trouxe um livro aqui também, né? O Dilema dos Millennials. Mas eu trouxe nos bastidores, né, para presentear eles, mas eu trouxe esse livro aqui para vocês fazerem uma ação de marketing com os ouvintes de vocês. Então, um presente aqui para o pessoal aí de casa. Primeiro convidado que nos trouxe um presente, hein? Fica cara diferenciado. Então, assim, esse livro aí, eles ganharam os livros individuais e tal. Eu vou autografar aqui em nome do podcast, né? Além do dinheiro. E daí os meninos pensam numa campanha aí pra, tipo, né? O primeiro a comentar, quem comentar alguma coisa. A gente faz uma baguncinha aí online. Boa. Pra brincar do online com o offline. Cara, eu acho que, assim, tem 2 livros que eu acho que pra mim, né? Foram fundamentais. Eu acho que não posso deixar de citar o meu, porque ele compilou várias das coisas que eu acredito e ao lançar ele foi um divisor de águas na minha vida, assim, né? Então... em termos de visibilidade, em termos de abertura de portas, de sentar em mesas como essa que eu estou sentando com vocês. Então, ele me abriu conversas que antes eu não poderia ter aberto. Né? Então, o livro para mim foi um divisor. Então, acho que é o meu livro. Então, agora vocês vão ter que comprar ele para dar para outra pessoa também. Então, já uma baita estratégia de venda aqui, né? Uma venda a mais. Mas... Cara, o livro que me marcou muito lá atrás, até quando eu leio, tipo, é o famoso Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, assim, tipo, então, assim, não tem como chover no molhado, assim, tipo, acho que várias pessoas têm esse livro como um bom guia, digamos assim, é um livro muito antigo, mas que, inclusive, traz uns exemplos até que não faz tanto sentido hoje em dia, né, embora estejam repaginando, né, a família e tudo mais, o instituto da fundação do Dale Carnegie, mas pra mim foi um livro, assim, que, tipo, foi um dos primeiros livros que eu falei assim, caramba, tipo, tem insights aqui que são atemporais, valiosos. São valiosos. Então, acho que esses 2 livros, assim, tipo, pra mim são excelentes casos, assim, legais. De bola. João, a última é tua. A gente tem uma terceira segunda tradição, que é... Toda vez a gente pergunta se você tem alguém das pessoas próximas a você que a gente poderia entrevistar aqui também, conversar no podcast. O que se diz pra nós? Cara, temos algumas pessoas. Vamos... Vocês tinham me brifado nessa, mas eu não tinha pensado em ninguém, né? Pensar? Eu parei pra pensar. Eu avisei ele. Não, e aí, o foi bom avisado? Que nada... Pessoal, aqui tudo é combinado, Quem sabe tem faz ao roteiro. vivo. Não, mas você sabe, faz ao vivo, assim. Cara, assim, tipo, pessoas legais de conversar, assim, a primeira pessoa, tipo, que veio na minha cabeça, assim, inclusive o meu personal trainer, tipo, veio, que é o Caô Melo. E é uma história bem legal, porque ele é personal, ele é empreendedor, e ele conta uma história, tipo, muito, né, tipo, que o personal é visto, né, tipo... Ele, inclusive, uma vez me contou essa história, né? Tipo, o personal... Quando você pensa em personal, tipo, ele tava na faculdade, né? O professor na faculdade falou assim... Quando você pensa no engenheiro, você pensa em qual carro que a pessoa tá usando, tá, né? E quando você pensa no personal, você pensa em o quê? Num fudido, né? Tipo, você pensa no cara de chinelo, de regata e tal. E, cara, tipo, falando até além do dinheiro, acho que é uma pessoa muito legal de trazer, porque... Ele tem uma consciência financeira muito grande, ele investe em ações, ele então a ponto de também ter um novo negócio, pensando até no longo prazo. Então, assim, eu acho que é uma pessoa que daria boas conversas aqui, tipo, sobre tanto a temática além do dinheiro, como também tudo o que a gente falou hoje aqui. Maneiro, maneiro. Leozinho, obrigado, cara. Pô, papo legal demais. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por novamente, né, nos dar essa ideia e nos incentivar a fazer isso. Faz o seu jabá final olhando pra câmera aí, pra quem ainda não te segue. Aquele cortezinho bacana pro Instagram. Cara, mas antes de fazer o jabá, eu queria agradecer, na verdade, né, o convite. Imagina. De volta, é um prazer muito grande estar aqui, porque eu fiz parte da concepção da ideia e tudo mais. Então, ideias no mundo tem várias, né? Tipo, eu mesmo já dei várias ideias para vocês, mas executar são outros 500, né? Então, vocês estão executando, estão no 6º episódio da primeira temporada, com certeza vai ter várias outras. É difícil, né? E, pô, não é 2 horas que a gente está aqui destinando, né? Exato. Tem todo o trabalho prévio, pós, para cortar. E nesse começo, né? É tudo aquilo que a gente conversou, né? No começo, trazer esse resultado, né? Tipo, é o juros compostos. A gente não vê o resultado do podcast ainda. Tipo, a gente não vê isso dando frutos ainda, Exato. né? Além de uma boa conversa, de gerar vínculos e tudo mais, a gente não vê. Então, fico muito feliz de vocês terem encabeçado a ideia, acreditado, né? Fazer acontecer, então, e ter me trazido aqui. Então, agradeço vocês dois. E, cara, agora o jabá. O jabá. Cara, não tem, cara. Tipo, é realmente agradecer e falar, tipo, né? Tipo, se você gostou da conversa e tudo mais,
Acompanha nas redes sociais, né? O meu @ é Leonardo Capel. Então, em todas as redes sociais é Leonardo Capel. Que lá estou mostrando um pouco do meu dia a dia, das coisas que eu acredito. E se quer se aprofundar um pouco mais, né, nisso, tem o meu livro. Se quer se aprofundar um pouco mais na área de marketing, tem a minha consultoria e minha agência. Então é isso, segue lá Leonardo Capel e bora conversar. Eu indico. João indica também, né, João? Lógico. Com certeza. Sempre. Mais um, João, pra conta? Mais um, e de novo, não podemos esquecer, se você chegou até aqui, saibam que vocês podem ser atendidos por alguém da Portfel. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Só se inscrever. Se não for eu ou o Arthur, a gente vai achar alguém à altura para atender vocês. A gente tem mais de 350 consultores pelo Brasil. Então fiquem à vontade, tá? Assim vocês ajudam o nosso projeto pro Léo parar de falar que a gente não tem resultado, tá? Boa, galera. Obrigado. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera.